um texto de 1 Coríntios, continua aqui em 1 de Coríntios, capítulo 7, vou ler aqui a partir do versículo 17, que diz assim: no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. O apóstolo Paulo fala assim, olha, ande cada um segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Olha, essa questão de andar conforme, segundo o que Deus lhe concedeu, ela é muito importante, mas pouco cuidado, né? A gente não tem muita atenção nesse aspecto, né, na nossa vida, não apenas no que diz respeito ao chamado, mas também na nossa vida, do cotidiano. Andar segundo o que o Senhor lhe concedeu não significa necessariamente que você vai ter que se acomodar com aquilo que você é, com aquilo que você tem, que você tem que se acomodar com as ferramentas que não estão afiadas, que não são próprias. Não significa isso, mas significa que você precisa buscar em Deus, né? Porque ele fala assim, olha, você vai andar segundo aquilo que o Senhor lhe concedeu. Mas você pode buscar em Deus que Ele lhe conceda mais. Agora, o ponto que eu percebo aqui é que ele fala, não faça loucuras, querendo ter o que você ainda não recebeu, o que o Senhor ainda não liberou, querendo forçar a barra, porque querer ter você até pode, mas o que você não pode é forçar a barra para ter o que Deus não te concedeu e às vezes ficar falando que foi Deus que deu e depois você perder, né? Então eu já vi muito isso acontecer de pessoas que dão um passo, como diria minha avó, né? Cuidado para não dar um passo maior que a perna. Pessoas que querem dar um passo para o qual elas ainda não estão preparadas, né? Seja na vida profissional, na vida financeira, seja nos bens que possuem, né? Nos lugares onde acessa, seja também na vida ministerial. Pessoas que querem dar um passo além, não é? Você pode sonhar com o ministério, você pode sonhar em ser um pastor, em ser uma pessoa bem-sucedida na vida ministerial. Você pode ter sonhos, o que você não pode é avançar o sinal e querer estar em um lugar que ainda não é hora, que você não está pronto. Você pode querer ser um líder de célula. Talvez você nem seja auxiliar ainda da célula. Você pode almejar, né? Timóteo diz que aquele que almeja o ministério, excelente obra almeja. Lindo isso. O que você não pode é pular etapas. O que você não pode é atropelar etapas. O que nós não podemos é puxar tapetes. O que nós não podemos é entrar por um caminho de rebelião. Mas como que se entra por um caminho de rebelião? Você pega e sai, né, falando contra a sua liderança, levantando falso testemunho contra a sua liderança, críticas pesadas, frutos da sua ingratidão, e você une um povo, porque sempre vai ter gente para acompanhar o perverso, sempre vai ter gente para acompanhar o ingrato, sempre vai ter, né? Tem um amigo meu que diz que um gambá sente o cheiro do outro, né? Então, toda vez que se levantar alguém em rebeldia contra a liderança, toda vez que alguém se surgir contra a liderança e criar um motim, vai ter gente para acompanhar, ele não vai sozinho. Você talvez nem tenha tanta gente sob o seu cuidado ali na igreja, sobre a sua liderança, em qualquer lugar. Mas se você criar um motim, alguns vão aderir. Sempre vai ter um movimento para se aproximar de quem está contestando a liderança. Sempre vai ter e vão te acompanhar. E às vezes as pessoas, observando isso, elas se sentem seguras para sair para um lugar que não é o lugar que o Senhor tem para você. Alguém fala, mas ele saiu nessa rebelião e deu certo. Pois é, né? A gente não pode compreender tudo, mas eu observo muito a motivação do coração, né? A gente tem seitas, né, que foram criadas, instituídas, que tem milhares de pessoas, né? Tem uma que tem mais de 6 milhões de pessoas, de membros. E significa que, por causa disso, é Deus que está realizando, é Deus que está operando? Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Mais do que ter resultados, a gente precisa fazer a coisa certa, né? A gente precisa fazer a coisa certa. Às vezes a gente está achando que o resultado é quem confirma as coisas certas, nem sempre, né? Às vezes os resultados aconteceram e não são frutos do acerto, né? Porque o erro também produz resultado. Observe as casas de prostituição, observe as baladas de quinta, sexta, ou aqui em São Paulo tem balada todo dia, lotada. Então,
fazer o errado, muitas vezes, dá certo de alguma forma. Mas eu prefiro o certo pelo certo. Eu prefiro ter bons resultados por estar fazendo o certo. Eu prefiro fazer o certo pelo certo. E a gente deveria caminhar assim. Então ele fala assim, ande cada um segundo aquilo que o Senhor lhe concedeu. Se o Senhor lhe concedeu estar debaixo de uma autoridade, esteja debaixo dessa autoridade. Se o Senhor te concedeu até agora determinada ferramenta, utilize-se dessa ferramenta. E você pode clamar para que o Senhor te dê outras. Claro, você pode pedir. Mas o que a gente tem que fazer no momento que estamos, utilizar daquilo que nós estamos, né? Não dá passo maior que a perna. Por exemplo, você tem um carrinho aí, ano 2002, que te serve, mas de vez em quando dá uns probleminhas, né? 20 e poucos anos, 23 anos de uso, tem uma vantagem, não paga mais IPVA, mas às vezes se dá um probleminha, né? E aí você fala, não, vou trocar esse carro, vou trocar. Irmão, pode sonhar com isso, pode clamar por isso, pode pedir para Deus te ajudar nisso, mas o que você não pode é meter o pé pelas mãos e fazer uma dívida, entrar no endividamento que você não vai dar conta. Porque aí você vai perder o carrinho de 20 e poucos anos, vai comprar um novo, vai assumir uma parcela que você não está pronta ainda para pagar, vai comprometer outras áreas da sua vida, dali a pouco vai acumular, e aí tem um oficial de justiça levando o seu carro de volta, e você agora não tem nem o novo e não tem nem o velho. E o pior de tudo é que aquele novo, você vai vir para testemunhar, não, Deus me deu um carro novo, e dali a pouco o oficial de justiça leva embora. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. E a gente fica pensando que era para ser um testemunho, se tornou um tristemunho. Então, ande cada um segundo aquilo que o Senhor lhe concedeu. Então, o Senhor me concedeu a vida em determinado nível. Eu vou buscar crescer. Eu acho que a gente tem que aspirar às coisas boas, às coisas do alto. A gente tem que aspirar ao episcopado. A gente tem que aspirar ao crescimento, seja ele familiar, financeiro, ministerial, relacionamento com Deus. A gente tem que aspirar a crescimento. A gente não pode ter uma vida estagnada, porque é o que a gente tem chamado de vida medíocre. Mas a gente não pode, em nome desse desejo, dessa disposição de sair da mediocridade, meter os pés pelas mãos. Se você está entendendo, diga amém, diga é isso mesmo, fala a Deus, me ensina. Irmãos, e aí tem um tempo para cada coisa, né? Eu me lembro de um tempo em que eu fazia barba com uma Gillette, eu não vou falar de marca aqui, porque eu não sei onde esse vídeo vai chegar, mas era uma Gillette de uma lâmina só, que agora não, que eu só dou uma paradinha, então o Gillette, a lâmina rende bastante, demora para cegar. Mas quando eu fazia toda a barba, com aquela giletezinha de uma lâmina só, depois da primeira ela já ficava cega, né? Depois de me barbear pela primeira vez, ela já ficava cega. E aí eu tinha que fazer 2 ou 3 vezes depois com aquela lâmina cega. E a lâmina cega, ela corta, ela machuca, ela promove reação alérgica. E o meu sonho era comprar aquela que tem 3 lâminas, né? Aquela que cada uma hoje está custando mais de R$10. Uma só lâmina custa quase R$13, 12, depende do lugar, R$15 uma lâmina. E aí eu tinha vontade de ter aquela, mas eu não podia, né? Por quê? Porque eu não tinha condições, né, de comprar daquela que não provocava alergia, que deslizava suavemente, né? A primeira faz tchan, a segunda faz tchum, e tchan, 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 tchan. Os mais velhos vão lembrar desse comercial. E aí, de fazer um bom barbear, sem se machucar, sem provocar reação alérgica. Ó, isso aqui é um exemplo simples, né? De uma coisa que por muito tempo eu aspirei e não tinha condições de ter, porque eu sabia que 12, 13 reais o valor de uma, hoje 15, eu comprava, sei lá, 10 da outra, né? Enfim, né? Eu estou dando esse exemplo aqui, não sei porquê, mas é para dizer que tem hora da gente estar com a lâmina ruim e glorificando a Deus, porque a gente está andando segundo aquilo que o Senhor nos concedeu para aquele momento. Hoje, graças a Deus, eu só uso aquela de 3 lâminas, e agora, como só faço a barba, ela dura muito tempo e no custo-benefício ela sai muito barata. Mas naquela época, muito possivelmente, ia ficar muito caro para o meu orçamento. A gente precisa aprender a andar assim, a gente querendo, a gente buscando, a gente clamando e a gente esperando em Deus, né? A gente fazendo a nossa parte, trabalhando. Eu não estou aqui chamando você para ser acomodado, para que você fale para sua mulher, tá vendo?
mas ela às vezes está te cobrando porque você é acomodado, não é porque você não tem desejo ou sonho, mas é porque você se acomodou. Então, a gente precisa buscar, né? Talvez o colchão, meu irmão, quer uma coisa terrível para ter em casa é colchão. Eu troquei o meu recentemente. Colchão ruim, colchão vencido, né? Colchão que está deformado, né? Eu tinha um colchão ainda de quando eu pesava 60 quilos a mais e o meu colchão estava muito deformado e a gente segurou. A gente vai estendendo para trocar, mas acordava todo dia arrebentado. Um dia eu me revoltei, eu falei, tem condições de trocar? Preciso trocar, então eu vou trocar. São perguntas que a gente deve fazer, né? Eu quero, eu preciso, eu posso. São pelo menos 3 perguntas que a gente deve fazer, né? Porque querer a gente sempre quer, precisar nem sempre, né? Muita coisa que a gente quer, a gente não precisa. E posso, raramente, né? Então, quando une as 3, quando você quer, quando você precisa e quando você pode, irmão, então vai lá e compra, vai lá e dispõe, né, do recurso para comprar. E um colchão vencido é muito ruim porque ele sacrifica o seu corpo, sacrifica o seu dia, né? E você acorda arrebentado, você tem dores, você tem traumas e prejudicam a sua vida. Então, querer, a gente sempre quer o melhor, o novo, o modelo mais atual, o modelo mais tecnológico, a gente sempre quer o carro melhor, a gente sempre quer a coisa melhor. É raro quem não queira. A gente precisa é outro ponto. Eu quero trocar meu iPhone 15 por um iPhone 16. Você precisa de um iPhone 16? Vai fazer tanta diferença, né? E a terceira pergunta que abate quase sempre, né, as outras duas. Eu posso? Você tem recurso para isso? Você tem disponibilidade financeira para isso? Não vai comprometer outra área? Você não vai deixar o aluguel atrasar? Você não vai deixar acumular a conta de água e de luz? Você pode mesmo. Se você puder responder as 3 com sim, vai para cima que vai ser bênção para a sua vida. Vai para cima que vai abençoar a sua vida. Então ele fala assim, no mais, cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme o que Deus chamou. Então o Senhor te chamou hoje para ser um auxiliar na célula, mas seja o melhor auxiliar, porque com certeza você vai ser promovido a líder. Seja o melhor líder, porque com certeza você vai ser promovido a discipulador. Seja o melhor discipulador, com certeza você vai ser promovido a pastor. E aí vai, irmãos, assim que as coisas funcionam. Fruto da nossa dedicação, não da nossa desonra, não da nossa rebelião, não dos motins que a gente faz, da quebra de aliança, não da nossa ingratidão. A gente vai crescer por fruto do nosso trabalho, da nossa dedicação aliada à vontade de Deus, conforme Deus nos chamou, se é para a gente chegar lá, porque nem todo mundo foi chamado para ser pastor, nem todo mundo foi chamado para ser apóstolo. A gente pode aspirar, a gente pode sonhar, mas a gente tem que, sobretudo, crer que Deus tem um lugar melhor para a gente, que Deus é que tem a posição melhor para a gente servi-lo. E a gente deve buscar essa posição, estar no lugar que o Senhor nos chamou, porque ali a gente vai ser bem-sucedido, ali a nossa família vai ser abençoada, ali a nossa vida vai cumprir propósito. Então esse é o lugar. Cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu. Bom, parar por aqui, já deu meia hora de live, 12h a gente continua nesse texto. Vá pensando sobre isso, né? Será que você não tem dado passos maior do que a sua perna? Se sim, então vigia, seja a hora talvez de repensar, né, de não entrar em endividamento desnecessário, né, de talvez ter economias. Quando você puder responder que você quer, que você precisa e que você pode, aí você vai para cima que vai ser bênção de Deus para a sua vida. Enquanto isso, fique no lugar que Deus te colocou, na condição que Deus te colocou, mas não acomodado, mas buscando, clamando e fazendo por onde chegar lá. Você quer trocar de carro? Não fique acomodado, ore, busque, né? Você quer a casa própria? Ore, busque, interceda por isso. Irmãos, Deus é Deus de milagre, né? Do nada, Ele pode abrir uma condição e aí sim você vai poder declarar que é um testemunho, que foi Deus, porque você não vai perder, você não vai retroceder, dali você só vai avançar. E esse é o nosso maior testemunho. É o testemunho de, às vezes, uma ascendência suave, mas constante. Eu admiro muito o testemunho das pessoas por isso. Não porque de uma hora para outra foram do 0 a 100, não, mas porque foram ascendendo de maneira gradativa, segura e constante. Esse avião, ele só ergue voo, ele só ascende de maneira segura e de maneira constante. Que você seja
né, e que a sua vida seja essa vida. Que às vezes, né, como um mineiro, é devagar que se vai longe. Um passo de cada vez, passo seguro, antes de dar o passo, pisa, segura o pé de apoio aqui, com o outro você vai pisando e vai sentindo o território, para daí sim você lançar o apoio sobre ele. Que o Senhor te abençoe, né, nessa quarta-feira, que você reflita sobre isso, né, que você de repente faça um ajuste na sua vida, que você considere talvez alguma decisão que você estava para tomar, alguma loucura que você estava para cometer, que você resolva bem isso com a sua esposa, com o seu marido, para dar o passo seguro. E eu sei que Deus vai te abençoar. Esse ano de 2025 pode ser um ano de muita prosperidade, mas eu não quero ver você contar testemunho hoje, no mês de abril, para estar chorando no mês de dezembro. Eu quero ver você construindo um testemunho que realmente seja consolidado, que tenha uma base sólida e segura. Lembra qual é a nossa base? Nossa base é Cristo. Irmão, se a gente estiver cravado nessa base, a gente sempre terá um caminhar seguro. O Senhor te abençoe, você seja uma pessoa grata, você seja uma pessoa bem-sucedida, você não haja com rebeldia, com ingratidão, criando motins, rompendo e quebrando aliança. Pelo contrário, a aliança que você estabelece é a aliança que se perpetua e a aliança que traz o resultado além daquilo que você espera, em o nome de Jesus. Bom, vou continuar a leitura aqui, rapidinho. Hoje começamos a leitura de 1 de Coríntios 7, nós lemos o versículo 17, que diz assim: no mais, cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. A gente falou sobre isso na devocional das 6h33, mas ainda no versículo 17 eu não li a última parte. Depois desse ponto, conforme Deus o chamou, o texto segue dizendo assim: é isto que ordeno em todas as igrejas. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a uma igreja específica, que é a igreja de Corinto, mas ele fala, é isto que eu ordeno a todas as igrejas, ou seja, não era uma orientação apenas a uma igreja, a igreja local, a igreja a qual a carta estava sendo destinada, mas era o que ele requeria de todas as igrejas, né? Inclusive da nossa, né? Agora, o que me chama a atenção é que ele fala assim: é isto que ordeno. Ele não diz, é isso que eu peço, é isso que eu sugiro, é isso que eu aconselho, é isso que eu oriento, é mais pesado. É isso que eu ordeno. E a gente vê aqui o apóstolo Paulo ordenando, né? É engraçado que domingo eu fiz um pedido para você para ir para o campo, para ir para a CAV, né? Para a Conferência dos Jovens. Eu falei, isso é uma ordem. Irmãos, eu sei que, eu já falei sobre isso ontem, vou falar de novo, acho que não tem problema. Até porque me deparei com esse texto e eu achei engraçado. O apóstolo Paulo fala, eu ordeno, né? Então, o líder pode dar uma ordem, né? O pai pode dar uma ordem, o pastor pode dar uma ordem. Algumas pessoas acham que isso é muito invasivo, né? O pastor fala, eu te ordeno, né? Mas eu tenho o apóstolo Paulo aqui como minha referência. Ele diz, sejam meus imitadores. Vamos embora imitar o apóstolo Paulo. Se ele, como líder das igrejas, disse, olha, faça o que eu ordeno, eu vou seguir o que o apóstolo Paulo disse. Então, continua aí entendendo. É óbvio que a gente não vai ficar brincando com isso e falando tudo isso todo momento, por qualquer motivo, qualquer coisa. Não é autoritarismo, né, que a gente exerce, mas eu entendo que em alguns momentos a gente tem que ser assim, mais radical, né, porque, irmãos, infelizmente muitos de nós não funcionamos debaixo de carinho. Eu compreendo, eu entendo. Isso só dá margem, né? Isso só dá margem. A gente se depara com alguns líderes que eu chamo de líderes frouxos, né? Porque eles estão sempre passando a mão. A pessoa vem e conta uma história, lágrimas de crocodilo. Ele fala, tudo bem, vamos abrir uma exceção para você, Frozinha. Frozinha, vamos abrir uma exceção para você, porque a gente entende você, Frozinha. E a Frozinha nunca se cura. A Frozinha nunca se liberta. A Frozinha sempre continua sendo esse personagem aí, que está sempre argumentando, que está sempre dizendo porque não fez, porque não foi, porque não estava presente, porque errou, porque estava lá envolvido naquele escândalo, naquela confusão, e o líder está lá. Eu sou um líder bonzinho, eu vou cuidar da minha Frozinha. Cuidado com isso, porque infelizmente muitos de nós, a gente só funciona na base do reio, né, da peia, né? Muitos de nós só funcionamos com o couro nos ombros, com a palavra dura, né? Se você tem um funcionário e ele chega 10 minutos atrasado, todo dia você não fala nada, pode esperar que ele vai chegar 15 minutos. Se ele chegar 15 minutos atrasado
e você não disser nada, ele vai chegar meia hora. Isso vai se estendendo, daqui a pouco ele está chegando meio-dia, e aí coloca lá a mochila dele e fala, chefe, estou saindo para o almoço, tá? Pois é, se você não fizer nada, isso não vai mudar. Agora, quando o funcionário chega atrasado 15 minutos, e aí você desconta um dia do salário dele, aí, meu irmão, nunca mais ele vai chegar atrasado. É radical, é duro, né? Mas se ele está chegando com atraso, não tem uma justificativa pautável, se isso está se repetindo, desconta. O povo fala que quando mexe no bolso, aí tudo se resolve, né? A pessoa passa até a amar, né? Quando mexe no bolso dela, se isso que é necessário. Então a gente precisa cuidar disso, né? A gente precisa, ao liderar, a gente precisa ter mão firme, mão forte, né? A gente precisa realmente observar as situações. Existem situações, mas a gente precisa conhecer as pessoas, né? Então tem pessoas que você entende, né? A causa, o momento, a circunstância, mas tem outras que você realmente tem que ser mais firmes, né? Tem que ser um pouco mais pesado. Eu não estou falando aqui de autoritarismo, mas estou falando aqui que tem pessoas que só funcionam à base do confronto. Se você não as confrontá-la, você vai se tornar servo delas. Se você não as confrontá-la, você vai se tornar escravos delas. Se você não as confrontá-las, elas nunca serão curadas, elas nunca serão restauradas. Elas nunca vão parar com a fornicação, ele nunca vai parar com o adultério, ela nunca vai parar com a fofoca. Tem hora que você vai ter que colocar o dedo em riste e falar, você precisa parar com isso. Você precisa se tornar homem, você precisa se tornar uma mulher de Deus, você precisa sair dessa fofoca. Você precisa parar com essa fornicação. Tem horas que vai ser assim, porque não dá, né? Principalmente quando você vê as repetições acontecendo, quando você já tratou de uma forma mais branda, mais meiga, né? Com mais carinho, e as coisas continuam acontecendo. Vai identificando, a gente precisa aprender a fazer isso. O apóstolo Paulo fala, é isto que eu ordeno a todas as igrejas. Na educação dos filhos, né? Você acha que você vai educar seu filho a ser um bom homem, uma boa mulher, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, só acariciando? Não, irmãos, infelizmente não. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa de peia, né? Existem momentos na nossa vida que a gente precisa de uma ação, de uma intervenção mais dura, mais firme por parte dos nossos pais, e nós, pais, aos nossos filhos, precisamos de uma palavra mais dura, mais austera, porque senão não muda, não vai corrigir. E amanhã ou depois você vai estar vendo seu filho indo para um lugar que você não gostaria que ele fosse. E muito disso vai ser por culpa sua, porque na hora que você tinha que ser pai, você disse, não quero esquentar minha cabeça com isso, né? Então sabe que grande parte dos problemas que a gente vai ter no futuro, eles começam hoje, eles começaram hoje, né? Então principalmente na vida dos filhos, grande parte dos problemas que você pode resolver, evitar no futuro, você tem que resolvê-los hoje. E isso vai para o enfrentamento. Está vendo a sua filha se perder aí? Está vendo a sua filha ir para a homossexualidade? Está vendo o seu filho se perder? Está vendo o seu filho andar com maus elementos? A sua filha com pessoas que estão interferindo na vida dela, que estão levando ela para uma inclinação que a distancia da vontade de Deus? Está vendo o seu filho mudar de comportamento, se assexualizar, andar com palavras erradas, com pessoas erradas? Você está dizendo, não vou falar nada, porque eu quero evitar problema. O problema ainda não surgiu, ele vai surgir. Então, grande parte dos problemas que você pode ter no futuro, eles podem ser resolvidos hoje. Depende de uma postura hoje, depende de uma conversa hoje, depende de um confrontamento hoje, depende de hoje você perder a paz. Então, perca a paz hoje, enfrente uma guerra hoje, que você pode vencer, que você pode lidar, que você tem ferramentas para isso, porque mais tarde pode ser que essa guerra se torne impossível de você vencê-la. Porque se você deixar o exército inimigo tomar corpo, se estabelecer no seu fronte aí, o exército inimigo se alicerçar, se alinhar, né, se preparar, aí diante dos seus muros, se você deixar isso acontecer debaixo do seu nariz, debaixo do seu bigode, é possível que amanhã você não tenha mais força para derrotá-lo. Então derrote quanto é o começo. Não queria me desgastar, irmão. Então deixa. Não se desgaste hoje, porque amanhã você vai ver o que você vai colher como disso, fruto disso, né? Então ele fala, é o que eu ordeno para todas as igrejas, né? Vamos tomar posse disso, vamos nos revestir de autoridade. Não estou pedindo para você ferir ninguém, matar ninguém, mas às vezes, irmãos, até a ferida é necessária, até ferir é necessário, para que sinta dor, para que o ferido sinta dor e saiba que essa dor que ele está sentindo não é nada comparado à dor que ele vai sentir se ele não mudar.
se ele não se consertar, se ele não se arrepender. E a gente pode, às vezes, ferir e depois jogar o bálsamo, jogar o metiolate, mas daquele antigo, né? Daquele raiz, daquele que arde, para a pessoa gritar, como diz no Nordeste, para estribuchar, né? Deixa estribuchar, mas que seja curado. Deixa o seu filho chorar, xingar. Já viu aquele menino ali na infância ainda rebelde? Fala, não te amo mais. Não tem problema você não me amar. Não preciso que você me ame, preciso que você me obedeça, né? Não preciso que você me ame, preciso que você seja minha amiga, não preciso que você seja meu amigo, que às vezes é o que o pai quer, que o filho seja amigo. Irmãos, se isso vier é bom, mas não precisa que seja seu amigo, precisa que te obedeça, precisa que seja o homem que você quer que ele seja, que seja a mulher que você quer que ela seja. Se não for sua amiga, não tem problema, mas que seja alguém de caráter, que seja preferencialmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, que aprendeu pela maneira certa, e muitas vezes é pelo confronto. É isto que eu ordeno a todas as igrejas. Amém? Paremos por aqui. Estou certo, estou errado, estou mentindo, estou falando a verdade? Me ajuda aí, me ajuda aí. Deus abençoe a sua tarde, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família. O Senhor nos ensine, né? Eu não estou aqui dizendo que criar filhos é uma tarefa fácil. Todos nós sabemos os nossos desafios, que manter a casa em ordem seja uma coisa fácil, que liderar um povo seja uma coisa fácil, que ter ovelhas no nosso rebanho, que ter pessoas sobre o nosso discipulado. Não é fácil, nunca foi, nunca será. E se você não quiser a guerra, então vá para outro lugar, mas não venha para serviço. Esse texto aqui, que a gente vai continuar lendo, o título que a minha Bíblia traz é Uma Vida Conforme o Chamado. Então a gente está falando aqui de chamado. Se você quiser viver o chamado, é isso. Chamado é guerra, né? Chamado é entrar no pleito, entrar na luta, entrar no boxe, né? No ringue. O chamado é realmente estar disposto a enfrentar. E aí, quanto antes a gente enfrenta as nossas guerras, antes a gente tem as nossas vitórias. Então, se lembrando, muitos dos problemas que você poderia ter no futuro, você pode evitá-los hoje, indo para o embate, enfrentando, guerreando, resolvendo. Você pode até se machucar, ter alguma cicatriz, mas você vai ser poupado de muito problema mais tarde, e às vezes problemas insolucionáveis, que vão te fazer chorar e sofrer muito mais. Então resolva hoje. Chega em casa, bota a sua casa em ordem, chega lá e fala, quem é que manda aqui, né? E põe as coisas em ordem em nome de Jesus, na sua liderança, no seu chamado, uma vida conforme o chamado de Deus. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. E isto que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Bom, vou tentar explicar um pouquinho esse versículo, nesse pouquinho tempo que nós temos. Bom, a circuncisão era um ato, né, que o Senhor solicitou desde Abraão, né? Que era um ato para distinguir entre os que serviam a Deus, entre os que eram povo de Deus, entre os que eram nação de Deus, que era uma cirurgia feita no prepúcio do homem para tirar ali uma pele, e aquele sinal seria um sinal de aliança entre Deus e o homem, entre Deus e o seu povo. De maneira que todo o povo de Deus, né, quando nascia um filho, o homem, depois do 8º dia, ele ia para a cirurgia, ele ia para a circuncisão, e assim então havia essa cultura Israel dada pelo próprio Deus. Quando o evangelho começa a expandir, a gente vai ver isso no livro de Atos, quando começa a expansão do evangelho, alcançando também os gentios, quando Paulo é chamado para ir à casa de Cornélio, que teve uma visão, né? E aí ele convida Paulo para ir lá, Paulo vai lá e ora. Foi Paulo ou foi Pedro? Acho que foi Pedro, enfim, foi um dos discípulos, acho. Pedro ou João ou Paulo? Acho que Paulo não foi não, foi Pedro ou João, acho que foi Pedro. Bom, enfim, só para contextualizar aqui para você entender. Aí ele vai, esse servo do Senhor vai lá nessa casa, que era uma casa de gentios, e eles acreditavam que não podiam nem entrar na casa de gentio, ele vai, ora por eles, tem uma refeição com eles, ele volta feliz para Jerusalém contando, e aí começa uma encrenca, né? Porque ele viu que o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Quando ele vai lá e ora, o Espírito Santo é derramado, as pessoas são cheias do Espírito Santo. Mas quando ele volta, uma crise teológica é formada, porque na cabeça deles, para servir a Deus, tinha que ser circuncidado, e o gentio não é. Na cabeça deles, para receber a bênção de Deus, o Espírito Santo, teria que ser circuncidado, teria que ser um judeu, né? Teria que ser participante das práticas do judaísmo.
E aí gerou-se uma confusão e as pessoas dos gentios, né, os chamados gentios, que são aqueles que não são judeus, começaram a receber graça de Deus, eles começaram a ser batizados no Espírito Santo. E aí houve-se uma certa discussão aí entre a teologia da igreja, entre os apóstolos. E agora? O que a gente faz? Uns diziam, tinha um partido que dizia, não, tem que circuncidar, porque faz parte do plano de Deus, da lei de Deus, faz parte da aliança com Deus. E outros já diziam, não, não tem que circuncidar, a gente está no novo tempo, é uma nova aliança. Bom, enfim, chegaram à conclusão, foi feito um concílio, o primeiro concílio da igreja foi feito em Jerusalém, para ajustar essa questão, primeira pontuação teológica, e era para falar sobre isso, precisa circuncidar ou não precisa circuncidar? Eu vou pôr aqui o meu ponto de vista, vou expor para você entender, talvez esteja um assunto distante seu e sem compreensão. Bom, quando um judeu que recebeu o Espírito Santo, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador e tinha circuncisão, ele estava feliz, porque ele entendia que ele realmente era uma pessoa separada por Deus, era parte da nação escolhida de Deus, de um povo que tinha aliança. Mas quando um de fora começou a receber poder, deu um nó na cabeça. E aí disse, não, você tem que circuncidar. Mas aí quando a gente reflete sobre isso num aspecto teológico, né, pensando na nova aliança, porque agora não é mais o Velho Testamento, agora é a nova aliança, o véu se rasgou. Agora não é lei, agora é graça. Exigir que alguém que se converteu seja circuncidado, exigir a circuncisão de alguém que acabou de se converter, é como declarar que a salvação é pelas obras, né? É acreditar que o ato do homem é que o torna capaz de ser salvo, por exemplo, de receber o batismo no Espírito Santo. É como se o pensamento fosse, a gente precisa de obras, a gente precisa ter obras. Vamos aqui seguir, a gente está na leitura aqui, na leitura devocional de um texto de 1 de Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 17, e nós já lemos até o versículo 19, e vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 20, e nós vamos ler aqui então, que diz assim, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Ou seja, irmãos, eu entendo que todos nós temos uma vocação, né? Às vezes até mais do que uma, mas pelo menos uma. E no que diz respeito a chamado e ministério, a gente tem também essa vocação. E é importante a gente descobrir, né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a unidade orgânica do corpo, né? Onde ele fala que Jesus é o cabeça de um corpo e nós somos os membros, então logo fica evidenciado de que cada membro tem a sua função, né? As mãos, os olhos, os pés, né? O ouvido, a boca, cada membro do corpo tem a sua função, tem a sua missão, tem o seu chamado, tem a sua vocação. E aí ele até fala, não pode, né, o ouvido, só porque não é boca, dizer eu não sou do corpo. Não tem como. Claro que somos, e somos com funções distintas, né, às vezes iguais, mas às vezes também distintas, mas todos nós temos vocação e é importante a gente entender a nossa vocação e servir em nossa vocação. E vocação é muito preciosa para que a gente tenha uma vida saudável e para que a gente desenvolva na plenitude as nossas capacidades. Por exemplo, o ouvido jamais será mão, por mais que ele queira, né? Ele não vai conseguir. Você pode até, de alguma maneira, usá-lo para tentar mover alguma coisa, às vezes com as mãos cheias, pode até usar, não sei, o ombro no lugar da mão, mas nunca vai cumprir na totalidade a função da mão, né? Os pés pode até cumprir, a gente vê as pessoas, né, que não têm braço, mãos, enfim, e algumas vezes a gente vê vídeos de pessoas fazendo tudo com os pés. Pode fazer? Pode, mas não com a mesma facilidade, né? Não com a mesma capacidade e habilidade que as mãos teriam. Então é importante que a gente entenda qual é a nossa vocação. E na vida secular também, né? Outro dia eu estava falando, né, com um gestor público sobre isso, né? Como que é impressionante quando você vai em um hospital, por exemplo, em órgão, muito mais até nos públicos, né, onde as pessoas estão prestando serviço ali dentro de um hospital, em um posto de saúde, né, em um ambulatório, em um pronto-socorro. Como a gente vê pessoas atendendo, por exemplo, na enfermagem,
como técnico de enfermagem, às vezes até mesmo como médico, né? Mas eu pontuei, no caso, principalmente das pessoas da assistência. Não estou generalizando, porque as pessoas que estão atuando nessa área e fazem isso por vocação mesmo, elas fazem muito bem. Agora, eu fiz uma pergunta para o gestor: por que uma pessoa vai estudar, por exemplo, técnico de enfermagem? Ela vai lá fazer um curso de técnico de enfermagem e depois vai atuar no posto de saúde, vai atuar no pronto-socorro, com o mau humor que muitos deles têm, né? Você já percebeu como que tem gente mal-humorada nessa área? Eu pergunto, por que vai estudar isso? Porque não é uma coisa que você diz: não, eu vou estudar isso aqui porque isso aqui vai me deixar rico. Não vai, né? Se você for olhar de maneira natural, uma pessoa que é técnico de saúde, ela é de enfermagem, ela não vai ficar rico, né? Porque o salário, a gente sabe a média salarial que é, né? Por mais que ele entre numa boa empresa, não é nada que vai deixá-lo rico. Então, eu imagino que quem estude para atuar nessa área, essa pessoa deveria fazer isso por vocação. Um professor, por exemplo, né? Alguém que, não, eu vou estudar, vou fazer pedagogia. Na época do magistério, eu vou estudar magistério porque eu quero dar aula para as crianças. Ela não vai entrar numa sala de aula, dando aula para crianças, achando que ela vai ficar milionária. Não vai. Então, por que uma pessoa se disponibilizaria a estudar 4 anos, entrar numa universidade, estudar 4 anos, 5 anos, fazer pós-graduação, para dar aula, sabendo que ela não vai ficar rica, ali raramente ficará, pelo salário da aula, pelo salário de professor? Então, no mínimo, deveria ser por vocação. Não, eu quero ser professor. Eu entendo que eu nasci para ser professor, eu tenho vocação para ser professor. Eu nasci para ajudar os outros, eu nasci para trabalhar em um pronto-socorro, atendendo as pessoas, ajudando, né, ajudando as pessoas a sofrerem menos, eliminando a dor das pessoas, sendo um agente ali para a bênção da vida das pessoas. Ao Paulo dizendo, não vai ficar rico mesmo, ele que é da área da saúde. Então, por que a pessoa deveria estar nesse fronte de trabalho? Por vocação, e não nada mais além da vocação. Porque você é professor, a pessoa deveria responder prontamente, por vocação, porque eu entendo que esse é o meu chamado. Por que você assiste aí na área da saúde? Por vocação, porque eu entendo que é o meu chamado. E se nós, como o apóstolo diz aqui, olha, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Se a gente entender que a gente está atendendo o nosso chamado por vocação, na vocação que a gente foi chamado, a gente deveria fazer o melhor. Você não deveria estar lá atendendo alguém que está num leito com dor, com brutalidade, com ignorância, com ironia, como muitas vezes a gente vê em hospitais, né? Muita gente vê nos corredores dos hospitais, muitas vezes a gente vê sendo tratado. Claro que existem excelentes profissionais, mas eu estou quase para dizer que isso já está se tornando uma exceção, principalmente no sistema público, onde talvez a supervisão não seja tão forte, assim, tão alta, quanto na rede particular. Embora na rede particular a gente pode encontrar pessoas assim, pessoas que parecem que estão mal-humoradas, pessoas que estão ali obrigadas, pessoas que parecem que têm uma arma na cabeça, alguém dizendo, você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, você tem que cuidar aqui do idoso enfermo, você tem que cuidar dessa pessoa que está em estado terminal, porque eles fazem com uma brutalidade, com uma ignorância tão grande, que não dá para entender por que está lá. Sai daí e vai ser útil em outro lugar. Sai daí e vai fazer o que você quer. Né? Porque algumas pessoas dizem, eu queria sair daqui, então saia, né? Saia e vai fazer aquilo. Mas sai e vai estudar outra coisa. Né? Não deveria nem ter estudado para estar nessa área. Bom, enfim, o apóstolo Paulo está falando aqui de atender o chamado na vocação. E é importante que para atender o chamado a gente entenda qual é a nossa vocação. E eu entendo que essa vocação, ela pode ser aperfeiçoada e pode nos levar para outros níveis, né? Mas a gente tem que fazer de todo o coração. Você vai ser enfermeiro, seja de todo o coração. Você vai ser professor, seja de todo o coração. Entregue o seu melhor. Mas as crianças são arredias, as crianças são mal educadas, mas se é a sua vocação, meu irmão, você deveria, no mínimo, saber o que você ia enfrentar. Mas tem idoso que é difícil de lidar lá no hospital, lá no atendimento. Você estudou, você deveria saber com o que você iria lidar. Assim como eu, como pastor, né, que me preparei para pastorear, entendi que era a minha vocação, embora eu fugi porque eu não queria fazer isso, mas quando eu entendi que não tinha para onde ir e que a minha vocação era essa, e foi para isso que o Senhor me chamou, foi me preparar.
E me preparando, sabia, né, algumas coisas, outras ainda não, né, a gente vai sabendo na prática. Mas quando chega o momento de enfrentar situações adversas, que a gente não gosta, no caso do pastor, por exemplo, de lidar com a ingratidão humana, né, de às vezes se dedicar tanto, de às vezes se empenhar tanto, se desgastar tanto, se anular tanto, renunciar a tantas coisas na vida para assumir a missão, para assumir a vocação, e às vezes lidar com tanta ingratidão, indiferença, injustiça, com pessoas falando mal, com pessoas falando absurdos a nosso respeito, e às vezes as pessoas que a gente mais ajudou, que a gente mais assistiu. É claro que isso é difícil, não é fácil, né? A vida não é fácil, né? Para ninguém, né? Em qualquer área que você for atuar, seja qual for a sua vocação, não será fácil. Mas e aí, você vai agir com ignorância, você vai agir com discrepância, você vai agir de qualquer forma, com relaxo, com desleixo? Não. Se essa é a minha vocação, o que o outro vai fazer, como o outro vai responder, eu não tenho controle sobre isso. Se eu amar você, cuidar de você, se eu te apacentar como ovelha, com todo carinho, com todo cuidado, eu sei o que eu posso fazer. Eu sei, no meu chamado e atendendo a minha vocação, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Eu entendo que eu posso fazer tudo, e às vezes até um pouco, que está ao meu alcance. Né? O que eu posso ser para você é a bênção que o Senhor me propôs que eu fosse, né? Agora, como você vai reagir a isso, eu não tenho controle. E se tem uma coisa que no atendimento da vocação, seja qual área for, é que a gente não tem controle de como o outro vai responder. Você pode ser o melhor enfermeiro e se dedicar. E é muito certo que você vai encontrar muita gente respondendo bem ao seu carinho, ao seu cuidado e à sua atenção. Como professor, da mesma forma. Mas, eventualmente, vai ter aqueles que não vão. Vai ter aluno lá na sala de aula que não vai te respeitar. Que vai ter aluno na sala de aula que vai ser arredio, vai ser ignorante. Né? A gente vê tantos relatos de professores sendo maltratados. Mas e por isso você vai se tornar semelhantes a eles? Não. Então eu tenho controle, de certa forma, sobre aquilo que eu faço. E quando a gente fala de vocação, a gente foi chamado, né? O apóstolo Paulo disse assim, olha, cada um permaneça na vocação em que foi chamado, então eu vou permanecer na vocação que eu fui chamado. E nessa vocação, se é ministerial, é uma vocação que passa por ser agente de Deus, por ser ministro de Deus, por ser referência de Deus para a vida das pessoas, por ser testemunha de Deus para a vida das pessoas. Então, se eu sou um representante de Deus, é sobre isso que eu devo ter controle, em representar a Deus, testemunhando o amor de Deus, o cuidado de Deus, o caráter de Deus. É isso que eu devo representar, é isso que eu devo anunciar para as pessoas. Como as pessoas vão reagir é um problema delas, né? Jesus Cristo esteve aqui como Filho de Deus, né? Cuidou e amou as pessoas, e no final a reação das pessoas diante daquele amor, aquele cuidado, de curar, de ressuscitar, de fazer paralítico andar, de fazer cego ver, surdo ouvir, de todo esse cuidado de curar pessoas nos mais variados traumas e situações, o que ele recebeu em troca, ele foi levado à cruz. Agora, na cruz, ele manifestou ódio, né? Quando ele estava na cruz, ele orou ao Pai, dizendo, Senhor, manda fogo, como os discípulos uma vez pediram, né? Senhor, manda fogo e destrói todo esse povo, né? Manda fogo e destrói os samaritanos. Ele reagiu assim? Poderia, né? Poderia. Estaria coberto de razão se ele pedisse para Deus mandar fogo e queimar todo mundo. No entanto, que ele disse, Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não impute sobre eles o mal que eles estão cometendo. Até o último momento, né? Sendo açoitado, sendo pregado em uma cruz, sendo humilhado, sendo chacota, o que ele faz? Ele ama. Porque essa é a essência dele. Quando a gente fala de atender um chamado, e fala de vocação, fala da essência, né? Então, é da nossa essência. E qual é a nossa essência? A nossa essência é ser aquilo que a gente foi chamado a ser, independente de como os outros vão reagir. Então, no seu dia a dia, fica a dica para você, dentro de casa, no trabalho, no ônibus, você tem que ser aquilo que você foi chamado a ser, atender a vocação. E, sobretudo, a nossa vocação é de amar, a nossa vocação é de testemunhar Jesus. E recebereis poder, né, para que sejais minhas testemunhas. Então, não adianta a gente receber poder
para a gente reagir conforme as pessoas fazem, para a gente ser reativo, né? Para que as nossas ações sejam apenas fruto da reação dos outros. Não. A nossa reação ou as nossas reações precisam ser fruto da graça de Deus, precisa ser fruto do amor de Deus, precisa ser fruto do poder de Deus que nos alcançou. E a gente deve reagir dessa forma, não pelo jeito que as pessoas reagem àquilo que a gente dá a ela. Então, entenda, na sua vocação você vai dar aquilo que você tem para dar, né? Se você está cheio de graça de Deus, é isso que você vai dar. Se você está cheio do amor de Deus, se você está cheio do poder de Deus, o que você vai dar? Você vai dar da vida de Deus para as pessoas. Como elas vão reagir a isso? A gente não tem controle. Uma pessoa recebendo amor, ela pode se tornar extremamente hostil. A gente não tem controle. Você sendo educado com alguém, a pessoa pode ser extremamente mal educada com você, não é? Eu me lembro de uma vez que eu tive num problema de trânsito e eu fui conversar com uma pessoa e ela que estava errada, né? Com toda a educação. E ela veio para cima de mim com paus e pedras. E eu acredito que isso se deva ao fato de que ela me viu uma pessoa educada. Quando eu saí do carro e eu não havia cometido, o erro não era meu, tinha sido dela. Quando eu saí do carro, ela ficou preocupada, porque ela achou que eu ia gritar, xingar. Como eu fui bem educado, perguntei, tudo bem? Como é que você está? Está tudo tranquilo? Para depois a gente começar a conversar sobre o assunto. Ela viu a minha educação, ela já se cresceu e ficou extremamente ignorante. Então, como as pessoas vão reagir ao nosso tratamento, ao nosso atendimento do chamado e da vocação, a gente não tem controle. Então, já que não tem, não perca a cabeça por isso. Se você foi chamado para cuidar, cuide. Foi chamado para amar, ame. Se você foi chamado para ministrar, ministre, para discipular, discipule. Ah, mas o que adianta a gente aconselhar as pessoas a fazer tudo errado? Aí é um problema delas, né? A gente tem que fazer aquilo que a gente foi chamado a fazer. O apóstolo Paulo fala, permaneça na vocação em que você foi chamado. Então hoje é um dia para você permanecer, sendo o melhor profissional, né, na sua área, sendo o melhor marido, melhor esposa, melhor filho. A gente está dizendo aqui sempre, né, para não esquecer que jejum sem esse cuidado aí com a vocação, sem esse cuidado com o chamado, vai ser só uma dieta. E a gente não está aqui para fazer dieta. A dieta vai ser um bônus. Que bônus bom. Alguém que está dizendo, eu já perdi tantos quilos, eu já eliminei tanto peso. Que coisa boa. Mas isso não é o propósito central. O propósito central é realmente compreender mais o que Deus tem para a vida da gente. Como Deus quer nos usar. Né? Como o Senhor quer que a gente... O que Ele quer que a gente seja, o que a gente faça. É permanecer firme na nossa vocação. Então, se a nossa vocação é representar Jesus, faça isso com alegria, com gratidão, com desenvoltura, independente de como vão reagir. Aí é um problema das pessoas. A gente sempre espera que reajam da melhor maneira, e muitos reagem assim. Como você que está aqui participando de uma live às 6h33, está reagindo da melhor maneira a uma convocação. Gente, vamos jejuar? E está aqui você. Isso me deixa muito feliz. Aí eu olho para tantos outros que poderiam estar aqui e não estão. Tantas pessoas que poderiam estar nesse propósito e não estão. Tantas pessoas que poderiam acordar mais cedo e não estão. Eu vou parar por causa delas? Não. Se tivesse mais 2 aqui comigo, onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor vai estar presente. Então, a gente não tem que levar isso em conta como fator motivacional, o jeito que as pessoas reagem. O que tem que nos motivar é o nível de fé e de unção que gera no nosso coração quando a gente cumpre o chamado, quando a gente cumpre o propósito do Senhor para a nossa vida. Amém? Estou vendo que tem alguns comentários aqui, talvez seja sobre isso, deixa eu ver aqui. Tem bastante gente, né? A Edna Matos, que também é da saúde, ela falou assim, o principal motivo do desligamento na área hoje são os comportamentos, né? Então, os comportamentos inadequados, né? E tem muita, a gente sabe disso, e às vezes falta supervisão. Que bom que tem muita gente sendo desligada por isso, e que venha uma nova geração que esteja ali. O cara vai cursar um negócio desse, faça isso por vocação. Fala, não, eu não sei fazer outra coisa, Deus me chamou para cuidar das pessoas, e seja o melhor ali, né? Independente de como as pessoas vão reagir. A Cris disse que, infelizmente, é o que mais tem, né? Imagino que sejam pessoas que atendam mal, né? O Elton está dizendo, eu sou motoboy por precisão. Agora, ainda, Elton, que por precisão, né, que seja um momento, um negócio momentâneo, circunstancial, faça o seu melhor. Porque, às vezes, aqui, fazendo o melhor como motoboy, você chama a atenção de um empresário a quem você está fazendo uma entrega, e ele te contrate por uma outra condição. Quantos relatos a gente tem de pessoas que estavam numa área
bem hostil, entregando o melhor e saíram dali para um lugar melhor. Vamos ver o que mais? A Luciane Pereira, ocupando o lugar de muitos que realmente precisam trabalhar. Verdade, está lá, ocupando uma vaga, fazendo de qualquer jeito, com ódio, com raiva, com ira, e está ocupando o lugar de alguém que poderia fazer bem feito. Eu trabalho pelo amor, amo a minha profissão, a Denise diz. A Luciane Molina, fazer por amor, tudo flui, é verdade. A Marli, infelizmente, em todas as áreas de atendimento encontramos alguém assim. Verdade, Maria também, que não sei, a Marli não sei se ainda trabalha no atendimento ao público, mas já trabalhou toda a área, principalmente no setor público, né? Como é complicado você encontrar uma pessoa, a gente até se assusta, né? Outro dia fui num órgão público e fui tão bem atendido que eu fiquei até assustado. Falei, meu Deus, será que eu vou ter que pagar aqui no fim? De Max no Instagram, enfermagem por amor, mas se tivesse oportunidade, dava um tiro no paciente. Doutora Gilmar, as pessoas chegam vulneráveis para serem atendidas, então no mínimo elas precisam de um pouco de empatia, que façamos com amor. Doutora Érica, mas tem paciente também que tem a vocação de irritar o profissional, porém o profissional deve estar no jejum e na oração para não tratar mal. Exatamente, é não ser reativo, né? Eu sei que vocês devem encontrar pessoas assim com muita ignorância. Irmãos, agora, o fato é que depende do nível de dor que a gente está. E as pessoas que a gente encontrou no caminho, né, no atendimento, vai deixando irado, né? Eu sei que tem pessoas que já têm isso como autodefesa, de chegar nesses ambientes já falando alto, grosso, sendo irritante. Por quê? Porque já é um mecanismo de defesa. São pessoas que dizem, eu conheço gente que fala isso, ó, se a gente não chegar assim, a gente não é atendido. Está errado também. Mas isso quem criou foi o próprio sistema, né? O próprio sistema criou essas pessoas que vêm em um ambulatório com tanta hostilidade. Por que chegam assim? Porque outras vezes elas foram mansas, calmas e tranquilas, e elas foram deixadas para ser os últimos da fila. Os amiguinhos foram passando na frente, os conhecidos, os que tinham olhos bonitos foram passando na frente, as moças bonitas, e ele foi ficando para trás, com muita dor lá, arranjando os dentes, se contorcendo e foi deixando para trás. Isso não justifica você ser grosso porque alguém outro dia te maltratou, mas o fato é que muitas vezes assim, ações gerando reações e cada vez o sistema ficando pior. Né? O amor quebra toda a raiz de amargura, trate os enfermeiros bem, pergunte como estão e reverta a situação. Exatamente, seja simpático também, né? Se você vai ao atendimento, procure ser simpático. Tudo muda quando tratamos uma pessoa bem. Isso, na teoria, é muito bonito e na prática nem sempre. Né? Eu já tratei pessoas bem e fui maltratado por elas, né? em sistema de saúde mesmo. Então, a gente deve fazer a nossa parte, ser educado, tratar bem, e a gente não pode dar conta de como a pessoa vai responder, mas independente disso, façamos a nossa parte. A Lidiane Bianchini, creio muito no poder do sorriso ao atendimento ao público, respostas com gentileza. É fato. Se a gente está cumprindo a missão, sejamos gentis, sejamos cortês, né, sejamos sensatos, cordatos, atendamos, permaneçamos na vocação em que nós somos chamados. Em o nome de Jesus. Amém? Falei bastante aqui, 7 e 9. Obrigado pela participação de vocês. O Senhor os abençoe na área em que você se propôs a trabalhar, na vocação que você tem. Eu falei muito do secular, o apóstolo Paulo evidentemente estava apontando para dentro da igreja, e para dentro da igreja também. Descubra qual é a sua vocação. Ninguém foi chamado para vir para Jesus, para ficar apenas como telespectador. Isso pode se dar por um tempo para que você amadureça, para que você o conheça, para que você tenha experiências com Deus. Mas depois, irmão, saia do banco, né? Existia um dito antigo, nas igrejas mais antigas, que o Senhor não nos fez por prego, né? Prego do banco da igreja, né? Que fica ali cravado e não sai do banco da igreja. A gente precisa sair para a missão, né? E existe um chamado de Cristo na grande comissão, que é o ID, pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós somos chamados a isso. Todos nós somos comissionados a isso. Então venha fazer parte, né? A gente tem um exército aqui na Igreja de Trabalhadores e seria muito bom ter você também como um dos trabalhadores dessa casa. Não apenas alguém que vem buscar a bênção, mas principalmente alguém que vem abençoar. E o momento que mais a gente recebe bênçãos é o momento que a gente se propõe a abençoar, a cumprir a missão. E agora eu vou ler aqui o versículo 21, que diz assim: você foi chamado sendo escravo? Então é uma pergunta que o apóstolo Paulo propõe. Você foi chamado sendo escravo? Né?
Então foi assim que fomos, acho que dificilmente algum de nós não foi chamado e tirado lá da escravidão, ou não fomos chamados quando estávamos lá no cativeiro, né? Todos nós somos chamados quando tínhamos um Senhor governando sobre a nossa vida, e um Senhor que nos dominava, que tirava o nosso livre-arbítrio, e tirava a nossa capacidade de escolher, que nos submetia às coisas mais sujas, pesadas e terríveis. Então ele pergunta, você foi chamado sendo escravo? Aí ele conclui, ele diz assim, não se preocupe com isso. Ouviram aí? Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveite a oportunidade. Olha, se você foi chamado como escravo, eu fui. Eu estava na maior escravidão quando o Senhor me chamou, né? Quando o Senhor me tirou de lá. Eu estava na escravidão da minha carne, na escravidão dos meus desejos, na escravidão dos meus caminhos maus. Eu estava na escravidão de um caminho, de um lugar que eu não conseguia sair só, que eu precisei ser resgatado. Eu estava nessa escravidão. E ele fala, se você foi resgatado, se você foi chamado lá, e foi lá que Deus me chamou, e muito possivelmente chamou a você também, ele diz assim, se você foi chamado sendo escravo, não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode se tornar livre, aproveite essa oportunidade. Então eu vejo que esses dias o Senhor tem nos dado a oportunidade, irmãos, de sermos livres, né? De deixarmos aquela escravidão que antes governava a nossa vida, que antes nos atava, nos prendia, nos escravizava. Eu fui tirado lá daquela escravidão, eu fui chamado lá dentro, foi lá que Deus me chamou. E é impressionante, né, como o Senhor nos chama, às vezes estando num lugar tão sujo, às vezes numa vida tão pregressa, numa vida tão terrível, e o Senhor olha para nós lá e Ele encontra alguma coisa na gente. Deus vê em nós aquilo que nem a gente viu. Deus acredita em nós quando nem a gente acredita, quando nem a gente acreditava. Deus nos confia coisas que a gente diz, eu não sou capaz, eu não sou digno, eu não tenho condições. E Ele fala, olha, você ainda pode se tornar livre, aproveite essa oportunidade. Irmãos, por falar em oportunidade, talvez essa seja, em todo o meu ministério, a maior oportunidade que Deus tem dado a mim, e que Deus tem dado a você, e que Deus tem dado a mais de uma centena de pessoas que está aqui agora, ou aquelas 400 do nosso grupo. Olha que oportunidade rica o Senhor tem nos dado, de que a gente saia da escravidão. E esse exercício que nós estamos fazendo, porque é um exercício de falar, não vou almoçar, não vou mesmo, não adianta insistir, não vou tomar café, não adianta carne, não vou comer pãozinho às 6 da tarde, eu não vou comer lasanha hoje à noite, não vou. Então, são oportunidades que o Senhor tem nos dado para que a gente seja livre, para que a gente não seja escravo dos nossos desejos, para que a gente diga à nossa carne, você não manda aqui, que você não governa mais. Eu não sou seu escravo, eu não serei refém dos meus desejos, eu não serei refém das minhas necessidades, eu não serei refém da necessidade de suprir o meu corpo, dando a ele o prazer que ele quer, o prazer que ele exige, o prazer que ele espera. Ele fala, nós podemos ter sido chamados na escravidão, isso não é problema, não se preocupa com isso, mas você ainda pode se tornar livre, eu sei que eu posso, e eu acredito que você também pode. Ainda que a gente foi tirado de um cativeiro, talvez ainda áreas da nossa vida. Talvez nós saímos e deixamos lá o cativeiro, a escravidão, mas às vezes alguma área da nossa vida ficou presa lá. Ou se prendeu e se amarrou e ficou atada depois. Ou entramos em laços que foram armados para a nossa vida, às vezes depois que a gente já tinha uma certa liberdade. E hoje o Senhor está nos dizendo, não se preocupe porque você ainda pode se tornar livre, porque você ainda tem oportunidade, o apóstolo Paulo diz, aproveite a oportunidade. Que Deus nos abençoe nesse tempo. A oportunidade está sendo dada a todas, na Ibaú, né? A oportunidade está sendo dada a todos. E a gente tem amigos aqui, pessoas que eram da Ibaú, que nem são mais hoje, mas continuam ligados com a gente de alguma maneira espiritual, né? Exemplo do Mota, que está lá no Ceará, da Claudiana, que está na Bahia, de outras pessoas que se unem aqui, pessoas da família que souberam, estão assistindo no interior, enfim, tem uma prima minha aqui do interior da cidade de Bebedouro que está, toda hora eu vejo ela conectando aqui, acompanhando os vídeos, enfim, o Senhor está nos dando a oportunidade, que oportunidade excelente. Agora, oportunidade, irmãos, ela só tem significado se for aproveitada. Nenhuma oportunidade vai valer de algo
se ela não for aproveitada. O que adianta você chegar à velhice e falar, lá em 1930 eu tive uma oportunidade, se eu tivesse aproveitado, eu teria me tornado milionário. Irmãos, isso aí não serve para absolutamente nada. Nós estamos em abril de 2025 e é muito bom que a gente deixe esse vídeo registrado. E quem sabe daqui 5 anos, 2 anos, 10 anos, algumas pessoas vão olhar para trás e vão falar assim, eu perdi aquela onda. Eu tive a oportunidade de surfar nela, eu tive a oportunidade de surfar na maior onda, né? Segundo a mídia diz que a onda maior que tem, a onda gigante, é em Nazaré, que eu acredito que seja em Portugal. E nós estamos surfando em uma onda que quem está soprando ela é o Jesus de Nazaré, né? O Cristo Nazareno está soprando uma onda para a gente surfar nela. E essas ondas a gente não sabe quando surgem, em que hora, que momento, e a gente também não sabe quando acaba. O que eu sei é que eu estou surfando nela, que a gente está em plena crista da onda, né? Como diria na linguagem do surfista. Nós estamos na crista dessa onda. E eu quero surfar nela e quando ela terminar, eu vou poder dizer, eu surfei, eu estava lá, eu sei o que foi aquilo, eu sei o que Deus fez, eu sei o que foi o avivamento, eu sei o que a gente adquiriu, o que Deus construiu em nós naquele tempo, eu sei que você também faz parte disso e você está aproveitando. Ele diz, aproveite a oportunidade, porque a oportunidade só tem sentido se for aproveitada. Que você aproveite o seu restante de tarde, aproveite a sua família, aproveite a bondade de Deus, a paz que Ele está confiando a você, aproveite aquilo que às vezes você não dava conta e não dava valor, aproveite as pessoas boas que caminham ao seu lado, aproveite a oportunidade de ter uma igreja como essa que você tem acesso, que você pode ir louvar a Deus, dos pastores, dos amigos, dos líderes que você tem lá, aproveite o que de bom Deus tem confiado e aproveite esse tempo. Aproveite essa onda, aproveite esse vento do Espírito soprando e conduzindo-nos nessa onda para um lugar glorioso da parte de Deus para a sua vida. Aqui a gente está fazendo as nossas devocionais num texto de 1 de Coríntios 7, a partir do 17, e nós já estamos no versículo 22. Eu vou ler o versículo 22 agora e a gente vai compartilhar junto desses minutinhos finais aqui dessa nossa devocional, desse nosso período de clamor. O versículo 22 diz assim, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Então, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto que pertence ao Senhor. Do mesmo modo que quem foi chamado livre é escravo de Cristo. Bom, pela manhã a gente falou um pouquinho dessa questão da escravidão, né, se referindo ao versículo 21, e agora o apóstolo Paulo continua falando assim, olha, pois quem foi chamado no Senhor sendo escravo é um liberto que pertence ao Senhor. O que ele quer dizer assim é que a gente rompeu com o senhorio, porque assim a gente sempre vai estar debaixo de um senhorio. Então, por mais que você diga, não, nunca está. Jesus fala lá, né, vocês não podem servir a 2 senhores, porque há de agradar mais a um e desagradar o outro, ou vice-versa. A gente sempre vai estar debaixo da autoridade de algum senhor. Alguns serão governados e o seu senhor será o dinheiro, né? É o que Jesus fala, inclusive, nessa citação. Alguns são governados pelo dinheiro, pelo amor ao dinheiro, se sujeitando ao dinheiro e se tornando escravos do dinheiro. Você vai conhecer, se você parar para pensar, talvez você tenha sido, né? Talvez você foi por muito tempo, e você deve conhecer muita gente que são escravas do dinheiro. Mas existem outros senhores, né, que nos escravizam, né? Existem o emprego, alguns são escravizados pelo próprio emprego, né, que elas amam mais o emprego do que a Jesus, elas amam mais o seu trabalho do que a Jesus. Não é ruim você gostar do que você faz, mas a gente precisa dosar quando algo se tornou senhor, né? Alguns são escravos de muitas situações, de condições, né? Alguns são escravos do pecado que praticam. Né? Alguns têm um senhorio que o escraviza, né? Está escravizado pelo álcool, por exemplo, ela não consegue ter domínio próprio. Escravo. Dominado pelas drogas. As drogas, o ilícito, se tornou o senhor que está escravizando a pessoa e a pessoa perde o livre-arbítrio. Então, de alguma forma, irmão, se a gente pensar, refletir um pouquinho de maneira mais ampla, sempre haverá um Senhor sobre a nossa vida. Por isso que Jesus fala assim, olha, quem foi chamado
no Senhor sendo escravo, então, ou seja, quando você chegou a Jesus e tinha um Senhor sobre a sua vida, você é um liberto que agora pertence ao Senhor, ou seja, trocou o senhorio. O senhorio que havia lá de uma força maligna, de uma prisão maligna, de um cativeiro, de uma situação, de um vício, de um trauma do passado, que de repente se tornou senhor da sua vida, que te conduziu, que você não conseguia se desvencilhar, que você não conseguia soltar daquele trauma, e ele era senhor da sua vida, que te mantinha num quarto escuro deprimido, oprimido, né? Chateado, triste, emburrado, amargurado, por causa de um trauma, de um acontecimento que, a partir do momento que ele aconteceu, né, de um pai que foi embora, de um abandono, de uma traição, aquela condição, aquela situação, aquele evento te tornou escravo. Então Jesus disse, olha, a gente pode vir para o Senhor sendo escravo, mas quando a gente chega no Senhor, a gente é liberto. E aquele Senhor é removido, e aí Jesus vem, então, para se tornar Senhor da nossa vida. Aí ele fala assim, então, quem foi chamado no Senhor sendo escravo, agora é liberto, é um liberto que pertence ao Senhor, ou seja, agora você é propriedade dele, o que o apóstolo Paulo já disse nos versículos anteriores que nós lemos, e ele vai ratificar aqui nova vez, dizendo que nós fomos comprados pelo seu sangue, ele fala no verso 23. Então, agora, aquele preço que Jesus pagou foi o preço da nossa redenção, foi o preço que nos tirou das mãos, nos tirou do cativeiro, nos tirou de um senhorio, de um fato, de um acontecimento, de uma pessoa, de uma situação. Então, nós fomos comprados. Então, nós estamos lá, sendo escravos, e ele foi lá e pagou o preço da própria vida, do próprio sangue dele, disse, não, agora você me pertence. Então, nós somos livres que tem o Senhor como o nosso Senhor, que tem a Cristo como o nosso Senhor. E aí a gente rompe, não serviremos a dois senhores. Só que muitas vezes a gente vem para Jesus e a gente diz que Ele é o nosso Senhor, mas a gente continua com áreas da nossa vida ainda debaixo de jugo, de escravidão, né, servindo a outros senhores de alguma forma. E a proposta nossa nesse tempo, irmãos, é realmente romper com toda a prisão, com todo o cativeiro, com todo o senhorio. Porque a gente não vai poder servir os dois. Então a gente tem que decidir. E quanto decidir, a gente não pode decidir servir ao Senhor Jesus 90%, 98%, 99%. Ah, apóstolo, mas 99% já é muita coisa. Eu te pergunto, você gostaria que a sua esposa fosse fiel a você 99%? Você gostaria que o seu marido fosse fiel a você 99%? Não? Poxa, mas não é muita coisa? 99%, irmão, poxa, de um ano de 365 dias, ele vai pegar um Vale Night apenas uma noite, né? Ele vai pegar aí um alvará de soltura, talvez só um dia. Então, não é ruim isso, de 365 dias seu marido ser fiel a você, ou a sua esposa ser fiel a você em 364? Claro que é. Ninguém quer se relacionar com ninguém onde a fidelidade seja parcial. A gente quer se relacionar com pessoas, e principalmente no caso de conjugal, a gente não quer fidelidade parcial, a gente quer fidelidade total. E por que deveria ser diferente com quem morreu para nos comprar? Por que deveria ser diferente a nossa relação com Cristo de entregar apenas uma parte, né, da nossa fidelidade a Ele, do nosso coração a Ele, da nossa vida a Ele? Entregar 99%, 99,9% não. Nem um fio de cabelo, nem uma unha vai ficar no Egito. Então, quando a gente é liberto, né, o texto diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse verdadeiramente, para mim, me conduz ao 100%. Então, se é Cristo mesmo que me libertou, quando eu ainda era escravo, agora eu pertenço a Ele, porque eu fui comprado por um alto preço. E eu não posso pertencer a Ele de maneira parcial, mas eu preciso pertencer a Ele de maneira absoluta. Por isso, meus irmãos, os seus olhos precisam pertencer a Ele, não um, os dois. Os seus ouvidos precisam pertencer a Ele, não um, os dois, né? A sua boca e a sua língua precisam pertencer a Ele, não um, os dois. Precisam pertencer ao Senhor. O que sai da sua boca tem que ser para declarar o senhorio de Cristo, para declarar que você não é escravo do pecado, que você não é escravo de um coração amargo que fica denunciando, que fica, denunciando não, que fica maldizendo as pessoas.
que fica maldizendo o seu pastor, que fica maldizendo a sua igreja, que sai da sua casa para ir na casa do outro, para falar mal, para criticar, para falar, não concordo com isso, não gosto disso, daquilo. Quem te chamou para concordar com alguma coisa? Servo não tem que concordar com nada. Escravo não tem que concordar com nada. Escravo tem que obedecer. É duro ouvir um negócio desse, né? É duro ouvir, né? Que quando a gente vem para Jesus, a gente é livre, mas a gente é um livre que a gente tem um Senhor. A gente não é livre para viver a vida louca, né? A gente é livre para viver subjugado à autoridade dele. E em obediência de não 90, nem 99,9, mas em 100% de obediência. E a gente tem que ser muito sarado para isso, meus irmãos. Tanto é que alguns ficam agoniados quando eu falo, você tem que obedecer, você não está lá para dizer eu não quero, eu não gosto, você está lá para obedecer. Tem gente que já fica endemoniada aí. Se liberte desse Senhor que te escraviza e deixa o fruto do Espírito ser suscitado na sua vida e passe a obedecê-lo de todo o seu coração. Se é casado, o que você espera da sua esposa? 90%? Beleza. Então, viva assim com ela, se isso te satisfaz, se isso é salutar para você, mas para o nosso convívio com o Senhor, não é. Para a nossa relação com Deus, não será. Ele espera de nós 100%. Então ele diz, olha, se a gente foi chamado sendo escravo, então agora a gente é liberto e a gente pertence ao Senhor. Do mesmo modo, quem foi chamado livre agora é escravo de Cristo. Ah, eu não era escravo de ninguém, não tinha nenhum senhorio. É difícil, tinha um Senhor sobre a sua vida. Mas Cristo diz, ainda que você pense assim, agora você se torna, sendo livre, você foi chamado sendo livre, você agora se torna escravo de Cristo. Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Então o Senhor nos chama agora para essa condição e é nela que a gente deve permanecer. Somos livres, mas Jesus é o nosso Senhor. E a gente deve a Ele a nossa reverência, a gente deve a Ele a nossa gratidão, a gente deve a Ele a nossa vida. Que quem estava escrevendo aqui, o apóstolo Paulo, entendia muito bem isso. Ele confirma quando ele diz, olha, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Não vivo mais eu, olha só. Não vivo. Você já viu morto reclamar? Não vivo mais. Você já viu morto murmurar? Você já viu morto fofocar? Você já viu morto discordar? Ah, eu discordo do meu pastor. Você já viu morto? Você pode estar agora aí, marrudinho, discordando de mim, né? Infelizmente, não posso olhar para sua cara aí fechada, o seu bico feio que você está fazendo. Mas você pode, irmão, se tiver morto, não, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A semente, quando cai em terra, ela só vai frutificar se ela morrer. Ah, irmãos, enquanto você estiver vivo, não tem fruto. Enquanto você estiver vivo, você não vive os milagres do Senhor. Enquanto você quiser que seja do seu jeito. Enquanto você quiser chegar na igreja e dizer, olha, o culto hoje tem que ser assim, o culto não é para você, o culto é para o Senhor. Enquanto você chegar na igreja e falar, não, a adoração tem que ser assim. Não, a adoração não é para você, a adoração é para o Senhor. Não tem que satisfazer o seu ego, a sua alma. O que a gente faz é para o Senhor. A gente, claro, a gente vai dispor de tudo que a gente tem, de tudo que a gente pode, do nosso melhor, para prestar o culto a Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é nessa condição que a gente deve atender o nosso chamado, na condição de quem morreu para si mesmo e na condição de quem ressuscitou para viver uma vida onde Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se isso é verdadeiro, diga amém. Se não é, diga não amém. Se está emburrado, diga estou emburradinho. E eu vou orar aqui, depois de beber um golinho de água, para o Senhor trazer paz ao nosso coração, nos tranquilizar e nos ensinar a ter uma vida santa, reta, digna, como quem morreu para si mesmo e quem agora vive para Jesus. Bom, queridos, essa foi uma semana que a gente tratou bastante do aspecto, né, de assuntos relacionados à libertação, né? E ontem a gente terminou aqui aquela leitura do texto de 1 de Coríntios 7, a partir do 17, né, onde a gente leu até o versículo 24, portanto 7 versículos, onde a gente deu continuidade no que a gente já estava fazendo desde segunda-feira, falando sobre libertação e falando sobre o chamado. Esse texto traz como título Uma Vida Conforme o Chamado de Deus. E aqui, fazendo uma releitura, fazendo um resumo, nós lemos que cada um deve viver segundo o que o Senhor lhe concedeu, ou seja, o Senhor nos concedeu e continua a nos conceder, né? Não é porque Ele concedeu que parou ali, né? Eu penso que o trabalhar de Deus é contínuo, o trabalhar de Deus não é estagnado. Se nós recebemos uma porção,
não significa que só essa porção que nós teremos, mas que nós podemos continuar recebendo de novas porções, que a gente pode continuar vivendo de novos momentos, que o nosso chamado, a nossa vida ministerial, ela pode continuar se desenvolvendo. Não é? Eu penso que no momento em que a gente aceita Jesus, a gente faz isso de todo o coração, a gente já recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo já passa a habitar em nós. Mas o mover do Espírito Santo, né, o fruto do Espírito Santo, eu penso que isso que a gente vai alcançando nessa jornada e nessa caminhada. Então o texto começa dizendo assim: cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou, e é isto que ordeno a todas as igrejas. Então a gente vai caminhando segundo aquilo que Deus nos concede, mas crendo que é uma porção, né? É o de glória em glória, de fé em fé, é processual esse derramar de Deus, essa capacitação de Deus. Por exemplo, eu estou nessa jornada, aceitei atender o chamado de Cristo há quase 30 anos, né? Então, há 28 anos, a gente completa agora em abril, que a gente propriamente começou a atuar efetivamente no chamado, abrindo as portas realmente para amparar pessoas, para discipular pessoas, para pastorear. Então, a gente vai completar efetivamente 28 anos. E eu penso que o que Deus havia me concedido há 28 anos atrás era uma porção, e o Senhor foi acrescentando, e hoje eu estou em uma porção bem diferente daquela que eu comecei. A capacitação, a visão, a percepção, a cosmovisão, tudo isso vai se ampliando com o passar dos dias e vai se ampliando decorrente da busca, né? Então, se você buscar pouco, pouco você receberá. Se você não buscar nada, nada você receberá. Tem uma frase bem comum dentro das igrejas que é pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E eu penso que aquilo que o Senhor nos concedeu, isso serve também para momentos, né? Eu sei que eu precisei, em determinados momentos, um tipo de capacitação que era necessária, era muito específica, e que foi muito útil, e que produziu muitos resultados, que foi para determinados momentos. Então eu não posso viver sob o estigma de que eu já vivi isso, eu já fui usado nisso, eu já fui capaz nisso, eu já tenho tanto tempo, eu já orei muito por isso, eu já busquei muito isso, eu já recebi muito isso. E algumas pessoas estão vivendo a sua vida, o seu hoje, presos ao passado, presos ao momento do passado, presos a resultados que ele produziu no passado. E eu penso que não. Cada um ande segundo aquilo que o Senhor lhe concedeu. Se é momento de o Senhor nos conceder algo novo, e eu creio que eu não posso ficar dizendo, não, já passei por isso. Teve uma outra época que a gente buscou isso, aquilo outro. Eu tenho experiência, eu sou vivido, eu tenho tantos anos de igreja. Algumas pessoas se sentem numa empresa, né, dando carteirada. Não, eu trabalho nessa empresa há 35 anos. Então ela se considera meio que proprietário, porque tem algumas regalias, tem uma confiança maior do proprietário da empresa. E aí, então, ela vai tomando essa confiança e de que ela não precisa desenvolver mais nada. Os novos vão chegando e vão atropelando, porque os novos chegam querendo mostrar serviço na empresa, querendo ser criativos, produzir mais, inovar, renovar, e às vezes encontram, por parte dessas pessoas, até uma certa resistência para a inovação, porque eles não querem, porque inovação promove, de alguma maneira, a queda ou a saída do comodismo. Quando você pensa em fazer algo novo, você é chamado a sair do comodismo, em nome de Jesus, né? Nós não podemos ser um povo acomodado. Eu não posso ter líderes acomodados, ter pastores acomodados, eu não posso ser acomodado. E é uma coisa que eu luto, irmãos, porque o lugar de comodismo é muito bom. O lugar da acomodação é muito bom. Não, eu já sou apóstolo, não preciso fazer mais nada, deixa que essa meninada faça. Esse lugar é muito bom no sentido assim, de tranquilidade minha. Mas é muito ruim no sentido de novas descobertas, de novos horizontes, de novos moveres, de novas capacidades, do novo que o Senhor pode nos conceder. E é muito ruim no sentido de salvação de vidas. Eu poderia dizer, irmão, eu já tenho um bom salário, a igreja tem uma certa estrutura, eu não preciso fazer muito para continuar, eu não preciso acordar cedo para fazer uma live, eu não preciso dormir tarde para me preocupado com o que vai ser, consagração. Eu não preciso, deixa que os novos façam isso. Para mim seria muito cômodo. Deixa que esses meninos preguem, que esses meninos realizem, que esses meninos... Deixa eles fazerem sozinhos.
né? Fica aí descansando, fica aí curtindo a vida, fica aí viajando, fica aí de férias constante. Mas não é isso, eu não penso que a nossa jornada, né, a nossa vida, ela é muito mais do que isso, né? E aqui, o nosso lugar de descanso não é aqui, não é aqui. A gente pode ter momentos, né? Pode ter férias, momentos de lazer, viagens. Não estou dizendo que a gente não tem, não possa ter isso, mas a gente não pode ser acomodado. Então, cada um segundo aquilo que o Senhor te concedeu. E aí, o Senhor nos concede, eu penso, para momentos. Então, se um momento você precisa de um serrote, não adianta pedir uma pá, porque, embora a pá seja uma ferramenta muito útil, ela não vai servir para cortar, não vai servir para serrar. Embora o machado seja muito bom, talvez não sirva para cortar, para fazer o corte preciso que o serrote vai te promover. Então, para cada circunstância, a gente tem necessidade de uma ferramenta. Eu me lembro quando a gente começou o movimento de crescimento da igreja, de expansão, de multiplicação, nós precisamos muito de determinadas ferramentas que foram muito úteis para aquele momento de crescimento, de explosão, de conversões de vidas, né? Uma igreja que sai de 40 para 300 em 3, 4 meses. A gente precisou muito dessa ferramenta, mas logo a igreja cresceu tanto, a gente precisou de uma outra ferramenta, que agora era a capacidade para consolidar essas vidas. A gente já tinha descoberto o caminho e já tínhamos ferramentas boas para ganhar, agora a gente precisava de ferramentas para consolidar. Então, para cada momento, para cada guerra, para cada nível de guerra, a gente precisa de armas definidas, armas específicas se quisermos vencer, se quisermos de fato ter essa vitória e essa conquista para a vida da gente. Então eu te convido a não ser uma pessoa que está acomodada. E eu sei que você não é, eu estou falando hoje para mais de 100 pessoas aqui que não são acomodadas, senão você não estaria nem nessa live. Você estaria ouvindo outra coisa, indo trabalhar assistindo uma série da Netflix, dormindo até mais tarde, se você não precisa acordar tão cedo, né? Você estaria no seu trabalho preocupado com outras coisas, no entanto, você está aqui conectado com a gente, fala, não, eu preciso começar o meu dia assim, eu preciso orar, eu não vou almoçar, está por 20 dias sem almoço, está por 20 dias sem café da manhã, porque você não é acomodado e eu dou glória a Deus por isso. A gente vai viver com aquilo que o Senhor nos concedeu, sabendo que Deus sempre tem mais, que Deus é uma fonte inesgotável e que nós podemos viver bebendo dessa fonte inesgotável. Mulher, se você beber dessa água, né? Então, é uma fonte inesgotável. E a gente precisa buscar dessa fonte. Eu quero abençoar o seu dia, te chamando a não ser, embora eu já sei que você não é, mas de fato a se aplicar. Irmãos, está na igreja há 20 anos. Pois é, será que você está no lugar que você deveria estar ou por causa da sua acomodação por um período você está bem atrasado? Talvez você esteja há tanto tempo e não conseguiu nenhuma liderança de célula. Talvez você está há tanto tempo e o Senhor quer te usar mais e você está limitando isso por causa das suas críticas, do seu mau humor crônico, da sua insatisfação crônica. Não leu aquele livro ali? Leia aquele livro. Vai aprender com Paulo o que é não viver mais e deixar que Cristo viva na sua vida. É buscar ter aquilo que o Senhor nos concede. Então eu estou aqui em 2025, quase 30 anos de ministério, buscando mais. Eu, quando começamos o ministério, eu fui para a escola, eu fui para o seminário, eu fui aprender, né? Passei 3 anos fazendo seminário, passando todos os sábados, acordava cedo, trabalhava a semana inteira, no sábado saía de casa cedo para passar o dia inteiro no seminário, ficava até às 5 da tarde, vinha correndo para a igreja porque a gente tinha cultos e tal, e uma correria por 3 anos, e aí depois passam vários anos, passam, sei lá, 20 anos, e eu entendo, eu preciso voltar a estudar, eu vou para uma faculdade e vou para o presencial, porque eu entendia que era o que seria bom para mim naquele momento, e vou passar 4 anos viajando aqui todas as manhãs, cruzando a cidade aqui de um extremo para o outro, para buscar mais de Deus, mais conhecimento, mais entendimento. Então pensa assim, eu quero fazer isso porque eu entendo que eu não posso ser essa pessoa que se acomoda, que se conforma, mas também para testemunhar para você. Para testemunhar para você que a gente precisa buscar mais, que a gente precisa correr atrás, que a gente não pode dar carteirada. Eu estou aqui há 30 anos, eu fundei essa igreja, vocês que fazem, eu já fiz muito nessa vida. Eu sei que vai chegar uma hora, pelo estado físico, pela capacidade mental e intelectual,
que infelizmente à medida que os anos vão passando a gente vai perdendo vigor, força, cabeça, né, raciocínio, a gente vai perdendo intelectualidade, e isso vai se atenuando, e aí os novos vão tomando posse, vão tomando seu lugar. Na verdade, a gente já vive uma era de transição na igreja, onde a gente vai transicionando, né, o que nós temos e somos, para que os novos venham e assumam. Mas eu preciso entregar o melhor para eles, e principalmente como referência, para que eles olhem e falem, não, o nosso pastor não foi acomodado, nós também não o seremos. O nosso pastor podia descansar e não descansou, e nós também não descansaremos até que se conclua o chamado de Deus para a nossa vida. Amém? São 7 horas e 2 minutos, já vamos a meia hora aqui de live, e eu preciso encerrar, mas pedindo a você, porque a proposta da devocional é nos conduzir uma reflexão. E aí eu deixo essa pergunta: e você está acomodado? E você está paralisado? E você está estagnado? Eu não falo apenas na vida secular, porque talvez você se prepare muito para a vida secular, como se fosse a prioridade da sua vida. Mas, por outro lado, você deixa a questão espiritual por último. Lá no sábado à noite você entrega o seu resto, chega na célula atrasado, não ora, não se consagra, não faz batalha espiritual. Você chega na sua célula entregando o seu resto, assim como quem ora só no final do dia, antes de dormir, que entrega o seu pior. Passou o dia inteiro correndo atrás das coisas dessa vida e 1 minuto antes de dormir, já deitado na cama, faz uma oração para agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço por esse... e dorme, né? Desmaia. Entrega o pior, a gente entrega o lixo. Então te convido a não ser acomodado. Cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, e o que o Senhor nos concedeu se renova, o que Ele nos concede. E Ele nos concede todo dia uma porção. Ele nos concede para épocas, para temporadas, para desafios, ferramentas, armas, o que nos será necessário ter. E você tem buscado isso? E você tem buscado ter mais de Deus? E você tem buscado não apenas para a sua vida intelectual, para a sua vida profissional, mas você tem conseguido aliar também uma busca para a sua vida espiritual? Cresça aqui nessa terra, assim como um bom profissional, mas também cresça no chamado, meu irmão. Às vezes você está mirando para um lado e Deus está dizendo, você precisa mirar para o outro. Então cuidado, é preciso ter equilíbrio, é preciso entender o chamado, pedir para que Deus te oriente, né? Esse final de semana eu conversei com alguém que eu fiquei surpreso, que sentou-se comigo para conversar e falou, apóstolo, eu quero saber como é que eu cresço na vida ministerial, porque eu entendi que eu tenho um chamado de Deus para pastorear. Eu disse, glória a Deus. Aí a gente já dá o endereço, começa por aqui. E aí depois a pessoa nos envia a mensagem, já comecei, já estou ali onde o Senhor me encaminhou, no caminho que o Senhor me propôs. Então é preciso que a gente avalie isso, né? Eu não sei como será, quando será, mas se tem uma disposição e se tem um preparo, o Senhor quer utilizar, o Senhor quer usar pessoas preparadas. Então se prepare naquilo que você pode. Nem todo mundo pode ir para uma faculdade, nem todo mundo pode ir para um seminário, mas também não fazer nada, não ler um livro, não ler a Bíblia, não buscar conhecimento, né? Não querer aprender mais, porque hoje é muito mais fácil, irmãos, é muito mais fácil do que há 30 anos, quando nós começamos, que para a gente ter acesso a um estudo bíblico, a gente tinha que comprar várias Bíblias e ficar procurando nas notas explicativas aqui, entender melhor o texto e como que a gente faz. Hoje, né, eu busco o comentário bíblico, eu acho um versículo aqui, eu vou na internet, comentário bíblico do texto tal, e aí vem vários comentaristas, né, trazendo informações, vários comentaristas de outras nações, de outras línguas, trazendo informações ali, comentários sobre aquele texto, sobre aquele versículo. Irmãos, tanto material didático. Então hoje a gente vive uma era chamada Era do Conhecimento, mas o conhecimento não entra por si só na cabeça da gente, a gente tem que buscar. Tem um texto bíblico que diz, o meu povo perece por falta de... Você respondeu aí, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então não se pode perecer porque não conheceu o que estava disponível para ser conhecido. Então está ele aqui dizendo, eu estou aqui, se você quiser vir me conhecer, você me conhecerá, né? Se buscar ao Senhor de todo o coração, você vai encontrá-lo. Se você se achegar a Ele, Ele vai se achegar a você. Bom, 7:6, preciso terminar, reflita sobre isso. E você tem andado segundo o que o Senhor lhe concedeu ou está bem distante, né? Você não está renovando ali o conhecimento, a capacidade, as ferramentas. Quem sabe agora mesmo você está em um tempo em que a sua célula, a sua equipe precisa de determinadas ferramentas
e vocês olham para o lado e não tem. Tem células aqui, irmãos, estagnadas, que estão já há um bom tempo, há 2, 3 anos, e tem meninos velhos de igreja, mas que não produzem nada, não frutificam nada. A gente até vê, eles vão em todos os cultos, participam aqui, ali, acolá, tem um nível de comprometimento, mas não tem nível de crescimento, né? Então, assim, a célula está estagnada. Virou um clube da luzinha, virou um oikos, né? Então, não é um lugar de crescimento. Eu queria te chamar para viver num lugar de crescimento que começa pelo seu próprio entendimento de que a gente deve viver conforme aquilo que o Senhor nos entrega para o chamado. E entender se o que a gente tem hoje é realmente o que Deus quer entregar ou se a gente está fechando a torneira para receber. Será feito segundo a sua fé. Eu comecei dizendo isso. Então te abençoo nessa sexta-feira, que você seja um homem de fé, você seja uma mulher de fé, para buscar mais, para receber mais e para atuar mais na unção e no poder do Espírito Santo. Que você seja um líder de multidões, caminhando debaixo da autoridade do seu pastor, da sua igreja. Não se engrandeça quando tiver muitas pessoas na sua célula, não pense que elas são suas. Eu fico muito irritado quando eu vejo as minhas meninas, os meus meninos. Quem foi que disse que Deus deu para você? Né? Parece que quer se tornar dono, Senhor. Não, irmãos. Nós não somos donos de nada, nós somos mordomos. É bem diferente de ser dono. Mordomos. Nós cuidamos, né? O Senhor nos deu para cuidar e a gente cuida. E a gente cuida e faz multiplicar como um bom servo que nós somos. Nesse texto mesmo, o Senhor nos chama. Olha, vocês saíram da escravidão do mundo, da escravidão de outro senhorio, e vem agora para a escravidão de Cristo. Então nós somos apenas servos. Entrega o seu melhor a quem Deus confiou em suas mãos, mas sabendo que são dele, não são minha e não são suas. O rebanho que eu cuido não é o meu rebanho, né? Por mais a gente se expressa, às vezes a gente se expressa assim, mas sem essa conotação, né? O problema é quando a gente expressa, o rebanho, o meu rebanho, né? Os meus discípulos. Quando a gente expressa isso já com uma conotação subliminar, de que quando eu falo os meus, eu estou realmente afirmando o meu senhorio sobre a vida das pessoas. E nós não somos senhor sobre a vida de ninguém. Nós somos líderes, nós somos mordomos, nós somos cuidadores. E vou ler um pouquinho o versículo 18, né? Fazendo uma releitura. Ontem a gente observa de um jeito, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova. Eu estou vendo se renova mesmo. E claro que ela se renova. A palavra de Deus se renova todos os dias na nossa vida. Versículo 18, a gente, para quem está chegando agora, estamos lendo 1 Coríntios 7, a partir do 17, que nós lemos, fizemos a leitura completa ontem, até o 24. Eu vou ler o 18, diz assim: foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. E a incircuncisão também não é nada, mas o que vale é guardar o mandamento de Deus. Bom, aqui o apóstolo Paulo está falando contra uma doutrina do Antigo Testamento, né, de que todos aqueles que eram aliançados com Deus, isso vem desde lá de Abraão, quando Deus disse a Abraão para que ele circuncidasse todos os homens nascidos ali, que fossem parte da nação, da descendência de Israel, que eles fossem circuncidados, né? E aí então, a partir de então, isso começa a acontecer. Mas quando a igreja começa, entra ali uma certa discussão. E agora? Os gentis, né, os que não são circuncidados, os que não fazem parte da aliança, ou eles pensavam que não faziam parte da aliança, como é que eles estão recebendo também o batismo no Espírito Santo? Quando Pedro foi na casa de Cornélio e ora, e ele recebe o batismo no Espírito Santo, quando ele volta para Jerusalém, eles ficam indignados. Mas como isso é possível? E aí começa-se uma discussão. E agora? Eles precisam ser circuncidados? E agora eles precisam ter essa marca física da aliança? E aí então isso gera ainda algum mal-estar, algumas discussões, até que eles decidem fazer um concílio em Jerusalém e matam essa questão. E quando o apóstolo Paulo fala aqui, já fala com base na solução que foi dada a esse tema. Circuncida ou não circuncida? Essa aliança só acontece se realmente o homem fizer essa cirurgia, né? Essa aliança só vai acontecer se fizer como era feito, e aí entende-se que agora é uma nova era, é a era da graça. E a circuncisão que o Senhor quer é no nosso coração. E que a nossa aliança, a aliança que faremos com Deus, não é uma aliança de uma marca física, mas é de uma aliança de uma marca espiritual. E aí compreende-se então que é um novo tempo. É um tempo de que a gente não viverá sob o jugo da lei.
mas que a gente viverá na obediência. Por isso que ele fala, tanto circuncidado quanto não circuncidado, isso não é nada. O que vale é guardar os mandamentos de Deus. Ou seja, o que vale é andar em obediência ao Senhor, em obediência à palavra dele. Irmãos, agora, como obedecer a alguma coisa que você não conhece? Uma palavra que você nunca ouviu, que você nunca conheceu e que você nunca leu. É por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus. A gente está nesse período de consagração que inclui não apenas a abstinência alimentar. A gente tem dito reiteradamente, várias vezes aqui, que a abstinência alimentar pode ser só uma dieta, e a proposta não é essa. Então ela precisa ser acompanhada. Para ser um jejum mesmo espiritual, como a Bíblia mostra, ela precisa ser acompanhada de leitura da palavra, de uma vida consagrada, de tempos de oração, de tempos de louvor. Precisa ser uma vida consagrada. Não é só, não estou comendo por 24 horas. Grande coisa. Se for só isso, você continua falando mal das pessoas, você continua sendo desobediente a Deus, à autoridade que foi constituída sobre a sua vida, você continua murmurando, reclamando, xingando. A apóstola tem proposto aqui que na nossa próxima dieta, no nosso próximo jejum, no nosso próximo ciclo de jejum, não da semana que vem, mas o outro que a gente vai voltar com, de novo, a mais intensidade, ela falou, por que você não propõe para que a gente faça uma dieta de murmuração? Um jejum, perdão. Para que a gente faça um jejum de murmuração, um jejum de reclamação. Será que você consegue ficar 24 horas sem reclamar de nada? Olha, não sei se você já prestou atenção, mas é muito mais difícil do que parece. É muito mais difícil. Ontem ela tinha acabado de falar sobre isso comigo, na hora da janta. Ela disse, a gente podia fazer um jejum de murmuração, para a gente não reclamar de nada. Eu estava de boa, né? Aí a gente estava servindo o jantar e tal. Aí quando eu peguei um talher, lá em casa no jogo de talher, tem uns garfos que são muito ruins, né? São pequenos, eu não gosto deles. E na hora que eu peguei o talher, eu já ia reclamar. E eu falei, meu Deus, não tem um talher melhor, não? Aí eu lembrei do que ela tinha acabado de falar. E eu pensei, poxa, é muito mais difícil que a gente imagina. Porque a gente aprendeu a reclamar muito das coisas, né? A gente reclama demais, de tudo. É do colchão, é do lençol, é da toalha de banho, é do sabonete, é disso, é daquilo, que o ônibus está demorando, que o metrô está cheio, que não sei o quê, que tem trânsito. E a gente tem uma série de reclamações durante o dia que, se a gente fosse listar, como disse João, né, em relação aos milagres de Jesus, usando da hipérbole, a gente ia dizer assim, se a gente fosse listar as reclamações de um dia, diríamos como João, nem todos os livros cabem tantas reclamações, tamanhas reclamações, que a gente faz às vezes em um dia. Então, vai ser um jejum bem difícil. Então se prepara, já vai aí, a gente aprendeu que para a gente jejuar, é bom a gente fazer um preparo, e para a gente entrar nesse jejum aí, de não reclamar, de não murmurar, é bom a gente começar a treinar já, porque não vai ser fácil não. Passar 24 horas sem se queixar de nada, não será fácil não, mas a gente pode. Então o que vale é obedecer os mandamentos, ou seja, o que vale é se sujeitar a um senhorio de Cristo, que a gente segue aqui no texto, e ele vem falar sobre isso posteriormente, de nos sujeitarmos a um senhorio. A gente antes tínhamos talvez vários senhores sobre a nossa vida, quando a gente não tinha Jesus, e agora que a gente vem para Jesus, a gente então decide caminhar debaixo do senhorio de Cristo. Ele se faz Senhor sobre a nossa vida. E ele mesmo disse que nós não podemos adorar a dois senhores. Se ele se faz Senhor sobre as nossas vidas, então a gente precisa andar debaixo da obediência à autoridade desse Senhor. Né? Se a gente decidir ser servo, e servo, na essência da palavra, significa ser escravo. Se a gente decide ser escravo de Jesus, né, a gente precisa aprender a conhecer a vontade dele. Se a gente quer caminhar na mordomia cristã, né, tudo que a gente não tem, a gente só é mordomo, a gente só é administrador, a gente precisa conhecer o nosso Senhor. Quando você trabalha de mordomo para alguém e você vai cuidar das coisas de outra pessoa, você primeiro precisa cuidar como se fosse sua. Mas muitas vezes, como se fosse sua, é muito pouco, porque ele é mais exigente. Né? Então você limpa de uma determinada maneira, mas o seu Senhor, ele é mais exigente, ele acha que aquela limpeza sua é muito superficial, precisa de uma limpeza mais funda, ele vai olhar nos cantinhos e vai falar, ali está sujo. Né? Então, a gente precisa conhecer o nosso Senhor para saber como ele quer. Como é que ele quer que eu, na condição de mordomo, monte a mesa por café da manhã? Como ele quer que eu, na condição de mordomo, prepare a cama, né? Prepare o banho? Como ele quer que eu, na condição de mordomo,
cuide da parte estrutural da casa, né? Da manutenção da casa, da estrutura, como ele quer. Se eu não conheço, fica difícil. Porque eu vou pensar que eu devo pintar quando ele diz, não deveria ter gasto com isso. Ou eu vou pensar que a parede está boa do jeito que está, ele vai dizer, você não está vendo que essa parede está suja e demanda de uma pintura nova? Então a gente precisa conhecer. E a melhor coisa, irmãos, é a gente lidar com quem a gente conhece, né? E a gente precisa crescer em conhecer a Deus. Porque aí vai ser fácil obedecer aos seus mandamentos. Porque a gente já sabe o que Deus espera de nós. Como Deus conta com a gente, né? E isso nada é melhor do que ter o Espírito Santo na nossa vida para nos orientar. O Espírito Santo na condição de ajudador, para nos ajudar a entender como devemos fazer, como devemos proceder, como devemos responder, como devemos nos antecipar, né? Fazendo as coisas de maneira antecipada, mesmo sem que ainda não tenha sido pedido, né? Aquelas pessoas que têm essa capacidade, que desenvolvem essa capacidade de realizar ainda que não tenha sido pedido. Ele observou que ali tinha uma necessidade e ele foi lá e supriu. Tem um nome que é dado a essas pessoas que está me fugindo agora, né? Então, que nós sejamos, né? Mas aí a gente precisa conhecê-lo. E você quer conhecer? Ore, é oração, né? Que gera intimidade. É leitura da palavra, que gera conhecimento. Que aí então você vai entendendo como o Senhor é, né? Eu acho proativa, obrigado, Eduardo. Uma pessoa proativa. Eu acho assim muita pretensão a gente pensar que a gente vai entender a cabeça de Deus. A gente não vai, né? Mas a gente pode entender o que Ele espera da gente. E aí vai ser o mínimo. E aí a gente vai ter essa proatividade para fazer, até mesmo quando Deus ainda não pediu. Mas a gente sabe que vai ser necessário fazer, então por que esperar? Então, que seja assim, que eu seja assim, que você seja essa pessoa. Então a circuncisão pouco importa. Nessa discussão teológica, doutrinária, tem que circuncidar, tem que não pode ser não circuncidado, Deus não tem graça para os gentios, Deus tem, claro que tem graça a todos os homens, e claro que a circuncisão, depois o apóstolo Paulo ratifica isso, que Deus quer é que seja no nosso coração. O nosso coração seja circuncidado. O nosso coração tenha passado por uma cirurgia que desfez o coração de pedra e agora temos um coração de carne, contrito e quebrantado ao Senhor, que são sacrifícios que Ele não vai desprezar. Que agora a gente realmente tenha sensibilidade para sentir a Deus. Essa é a marca que o Senhor precisa, né? João diz que Ele procura verdadeiros adoradores. Essa é a marca que Deus precisa. Alguém disposto a caminhar com Ele de todo o coração. Não precisa de uma marca física, precisa de uma marca espiritual. Que você tenha essa marca espiritual de um homem salvo, de uma mulher salva, de uma pessoa sábia, prudente, um homem, uma mulher cheio e cheia do Espírito Santo, que essa pessoa seja você. Você pode dizer um aleluia aí, um glória a Deus? Continua guardando o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Continue firme no Senhor, não se perturbe com nada, não deixe nada tirar sua paz, roubar sua alegria, não deixe nada contaminar esse momento de pureza, de faxina, de limpeza e de consagração. Nós estamos vivendo uma semana que denominamos Semana da Nossa Libertação, e que você esteja sendo liberto de fato de tudo aquilo que te distanciava do Senhor e de tudo aquilo que fazia você servir a outros senhores. Que você sirva ao único que é digno de ser Senhor sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, nossa família, sobre a igreja, sobre o nosso chamado ministerial. Que você seja servo de Cristo. Vou terminar aquele texto que eu estou lendo desde ontem, li ontem, que é 1 de Coríntios 7, do 17 até o 24. E li ontem, li todos os versículos, hoje eu li de maneira salteada, né? Fui pulando os textos, e agora eu vou ler aqui o versículo 23, que diz assim: vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. É engraçado que ele começa essa perícope dizendo: cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. E aí ele termina, né, essa compreensão, né, ele termina esse raciocínio dizendo: cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Mas antes aqui, no verso 23, né, ele fala assim: vocês foram comprados por preço. Olha, Jesus já nos comprou, né? Nesse ano que a gente está falando do ano aceitável,
quando a gente abriu o ano, a gente abriu explicando muito bem o que era isso, né? O ano aceitável é o ano em que uma trombeta soa e anuncia o fim da escravidão. Esse ano acontecia a cada 50 anos. Então, a cada 50 anos, as pessoas tinham a oportunidade de deixar a escravidão. Quando a trombeta soasse, todo o senhorio que havia sobre alguém, ele era recuado e a pessoa tinha a oportunidade de sair da escravidão e voltar para aquilo que lhe pertencia. Se ele tivesse perdido casa, se ele tivesse perdido fazenda, se ele tivesse perdido posses, ele agora retornava e aquele que estava usando de sua propriedade, por exemplo, era obrigado a lhe restituir, a lhe devolver. Então, se alguém havia perdido uma casa porque fez um péssimo negócio, porque ficou endividado e deu a casa como pagamento, enfim, essa pessoa agora era restituída. Se uma pessoa entrou em endividamento muito grande, era muito comum ter que dar filhos como escravo para ter ali a recuperação da dívida, né, para ter a dívida saldada. Agora, esses escravos, eles podiam voltar para casa. A cada 50 anos, as pessoas tinham essa oportunidade. Se você pensar a expectativa de vida daquela época, até mesmo se fosse nos dias de hoje, quantas oportunidades você teria se essa oportunidade só era dada a cada 50 anos? É muito possível que apenas uma vez na vida você tivesse acesso a uma oportunidade de se ver livre da escravidão, de ter as suas dívidas todas pagas, de voltar para aquilo que é seu, sendo restituído. Olha, isso é demais, mas acontecia apenas a cada 50 anos. O que eu estou vendo nesse tempo aqui de ano aceitável é que a gente está vivendo talvez uma oportunidade única também. A oportunidade de deixarmos a escravidão. Uma escravidão que a gente olhava e a gente falava, não, eu não tenho jeito, eu tenho que viver assim. Uma escravidão que você diz, não, mas eu já estou convertido há tanto tempo, já orei tanto, já busquei tanto, já lutei tanto e não consegui vencer. Né? Talvez tenha muita coisa na sua vida, ou algumas, ou quem sabe uma, né, que estava espreitando você, te incomodando, te adoecendo emocionalmente até mesmo, porque você não conseguia se desprender, se desvencilhar dessa corda, dessa algema, dessas grades, desse cativeiro. E nesse ano aceitável, tem uma trombeta soando e anunciando: o fim da sua escravidão chegou. Você foi comprado por um preço. O preço do Filho de Deus foi o preço. A vida dele, o sangue dele vertido no Calvário, foi o preço pelo qual você foi pago para nunca mais ser escravo de ninguém. E nesse ano aceitável, a trombeta está soando e o Senhor está restituindo, chamando você para deixar essas cadeias, para romper com essas algemas e grilhões e vir para a presença dele para provar da restituição que ele tem para a sua vida. Então, meu irmão, abrace, né? Aproveite essa oportunidade. Como diz aquela canção, uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade. O Senhor tem falado conosco. Essa semana a gente tem dito que é a semana da nossa libertação e que nenhuma algema mais te prenda, né? Que nenhuma corda, que nenhuma corrente, que nenhum grilhão mais te prenda e que nenhuma linha de nylon e que nenhuma linha 10, aquela de pinar pipa, que nenhuma linha de costura, nada mais te impeça de viver os planos do Senhor. Nada mais te impeça de avançar. Nada mais impeça você de atender o chamado. Lembra o que está dizendo aqui? Olha, irmãos, você vai ficar na condição em que você foi chamado. O Senhor te chama para um chamado de sobremodo excelente. É nessa condição que Ele quer que você atue. Na excelência do louvor dEle, da glória dEle, do poder dEle, da unção dEle. É nessa condição que você vai atender esse chamado. Você não vai ser um líder de célula medíocre, você não vai ser um intercessor medíocre, alguém que faz parte do louvor de qualquer forma, alguém que está servindo no altar da igreja, servindo na igreja, na diaconia, no estacionamento, de qualquer maneira, como obrigação, porque não sei lá por que motivo que alguém faria isso, mas enfim, você vai fazer na condição que o Senhor te confiou, e a condição que o Senhor te chama é uma condição de sobremodo excelente. Você vai ser excelente como líder, líder de excelência. Você vai ser instrumento usado nas mãos de Deus com excelência, com sabedoria, com autoridade, revestido de poder, de unção e de capacidade, para que em todo tempo o nome de Jesus seja louvado em sua vida e através de sua vida. Você é capaz de receber isso aí? Então receba no nome de Jesus. É uma oportunidade que está sendo nos dada. E você vê o fluxo, a quantidade de pessoas que aderiu. E eu sei que é muito possível que nessa caminhada algumas pessoas acabam desistindo.
Eu quero te dizer, não desista, permaneça firme. Outro dia você disse que era impossível jejuar 18 horas e agora você está jejuando 24 horas. Outro dia você disse que se jejuasse mais que 12 horas você iria morrer. Você está jejuando o dobro e continua vivo. E então continue crendo. Esse tempo de jejum é para quebrar, travas na mente, para romper com limites que a gente impõe. É para que a gente veja pelo nosso próprio corpo quanto mais a gente pode. E a gente desconhece, né? A gente desconhece o quanto podemos. Tudo posso naquele que me fortalece. E a gente desconhece o que a gente pode, o que a gente consegue e do que a gente é capaz. Eu quero dizer, você é muito mais capaz do que você imagina, sobretudo quando o Espírito Santo ele te reveste, quando o Espírito Santo te capacita, quando o Espírito Santo te enche, quando ele te confia dons e talentos e responsabilidades, você pode muito mais. Então, assim como você pensou que não era possível e hoje você está vendo que é, daqui a pouco nós vamos ter um jejum de 48 horas. Você fala, não, esse aí eu não consigo. Você vai conseguir com tranquilidade em nome de Jesus. Nós vamos aí, irmãos, desbravar esse mundo desconhecido, né, de provar a nossa capacidade, a nossa resistência, a nossa resiliência, de nos aproximarmos mais do Senhor. Se você consegue ficar 24 horas sem comer, meu irmão, você consegue ficar 24 horas sem maldizer ninguém, sem entrar por um caminho de pecado, desviando do caminho mal, resistindo ao diabo ou fugindo dele, depende da condição, a gente já falou sobre isso. Você vai se manter firme em nome de Jesus, não apenas no tempo de jejum, mas você vai criar uma musculatura para resistir, para fugir e para não mais cair no engodo do diabo. Algemas, grades, prisões, grilhões, nada disso te segura, porque eu já posso ouvir uma trombeta soar e ela está soando o som da sua liberdade, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eita, manto de glória!